Fala pessoal, e estamos começando o nosso podcast, o 18º episódio do Batendo Biela, podcast da Rodrigues, e é com muito prazer que vos recebemos aqui nesse bate-papo do setor automotivo, onde a gente quer acelerar o seu conhecimento. E trouxemos um convidado especial e que veio lá da capital, turma. Olha só de onde esse cara veio para gravar com a gente. É uma honra, né, Vitor? Também estou com o nosso gestor de marketing aqui nos acompanhando. O Ronaldo não pôde estar aqui. E, pessoal, não percam tempo. Já manda para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares, para que você possa compartilhar o conhecimento, que é o que a gente está aqui. Realmente é para compartilhar conhecimento, agregar na vida de vocês. E, de repente, algum insight que você pega que pode mudar a tua vida. Então, preste muita atenção. E vamos, né, sem muitas delongas, né? Como vocês já conhecem, o nosso gestor de marketing, Vitor. Fala pessoal, tudo bem? E para quem não me conhece, sou Renato Rodrigues, sócio fundador da Auto Center Rodrigues. E estamos aqui com o entrevistador Batendo Biela, né? É um prazer imenso estar aqui. E vamos falar desse cara incrível aqui, que é o nosso convidado especial. Ele traz uma visão diferente. Ele trabalha a parte comportamental, a parte psicológica do setor, dá treinamentos, entre outras coisas, nós vamos dar detalhes aqui, mas eu quero apresentar primeiro, mostrar o rosto desse indivíduo que veio lá da capital falar com a gente. Fica à vontade, Everton, muito prazer em recebê-lo, viu? É uma honra. Renato, Vitor, para mim é um prazer estar aqui com vocês de verdade, me senti muito honrado de poder ser convidado por vocês para estar aqui, para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é comportamento humano, para mostrar que o nosso setor ele é mais interessante do que interesseiro. A gente se preocupa muito com a parte humana, muito com o ser humano que está lá na ponta, para gerar resultado dentro das empresas e para gerar resultado principalmente pessoal dentro da vida, fazer a diferença dentro da vida, né? Para mim é um prazer de verdade estar aqui com vocês. Obrigado por me receber. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação, ter vindo de longe para cá. Vamos falar desse currículo desse cara aqui, porque pra mim, tá, pessoal? É um prazer imenso estar com esse cara, que a gente da Rodrigues Auto Center lá, o Vitor tá conosco há quase um ano, né, Vitão? Isso. E o Vitor sabe o quanto a gente está trabalhando o desenvolvimento humano dentro da empresa, né? Então vamos falar muito sobre isso. E como eu falei no início, pessoal, preste atenção, porque algum insight aqui pode te ajudar na tua vida, na tua área profissional, ou você que de repente quer empreender, montar o seu próprio negócio. Perfeito. Porque tem espaço para todo mundo, né, turma? Então, nosso querido Everton Brito, consultor técnico, treinador neurocomportamental, psicanalista com mais de 10 anos de experiência em gestão comercial e liderança. Se tiver faltando alguma coisa, já complementa aí, Everton. O currículo do cara é extenso. Ele é treinador também na Brida Lubrificantes, em parceria com a Petrobras. E Isso outro aí. detalhe muito importante que eu fiquei sabendo ontem, o cara é da vivência de chão de oficina. Sim. O cara nasceu dentro da oficina e isso traz mais propriedade, traz mais fato, traz mais realismo. Perfeito. Só pode falar aquilo que nós já vivemos, né? Perfeito. São as experiências que nos formam, né? As adversidades que definem quem nós somos, né, Everton? Perfeito. A vivência foi por causa do meu pai. Meu pai é muito apaixonado por carro velho. Meu pai tem carro novo e briga com a minha mãe para comprar carro velho sempre, né? Compra um carro novo e compra um carro velho só para ele poder mexer na parte do motor. E eu cresci dentro de oficina, vendo ele desmontando motor desde Brasília, Monza e aí vai. E sendo o que ele chama de não gambiarreiro, mas ajustador técnico. É boa. Ele fala, eu faço ajuste técnico que ninguém consegue fazer. Ele brincava comigo e falava assim, se me der um alicate e um arame, eu consigo arrumar qualquer coisa num carro velho. Então ele sempre tem alguma coisa que ele gosta de estar mexendo. Foi assim que eu fui criado, apaixonado por carro. Hoje eu estou dentro do desenvolvimento humano e gosto muito, mas toda a minha experiência e vivência de profissional sempre foi no centro automotivo, sempre. Foi sempre dentro da área do automotivo, desde venda de carro até hoje, a parte do que eu faço, eu sempre vivi trabalhando com o carro, que é uma grande paixão nacional, né? O brasileiro ele não compra carro simplesmente para se locomover, ele compra carro porque ele é apaixonado pelo carro. E aí, ter essa vivência me fez enxergar o mercado até de jeito diferente, de formas diferentes, para poder trabalhar o comportamento humano que hoje eu trabalho. E o legal de tudo isso é que você consegue enxergar os dois lados da moeda, né, cara? Perfeito. Tanto o lado do gestor, tanto
quanto o lado do técnico que está ali na operação, né? Perfeito. E vocês, né, devem estar percebendo que nós estamos num estúdio diferente, né? O nosso estúdio está em reforma lá, né, Vitor? Exatamente. Nós não vemos a hora desse estúdio estar pronto para que a gente, né, tenha uma flexibilidade maior de estar gravando, né? Já queremos agradecer o Estúdio Manza que disponibilizou o espaço aqui para a gente estar gravando. Aliás, um estúdio muito bonito, né, Vitor? Muito bonito. Então, estamos sentindo muito aconchegado. Legal. E Everton, o que te motivou você seguir, né, nessa área técnica, na área da psicanalista? Além Porque- do seu pai ser o MacGyver. Pô, além... É mesmo. Isso entrou no assunto. Por que o mecânico gosta de uns carrinhos que dá problema? Por que será, né? Mas, bom, eu acho que é o desafio, né? As pessoas gostam do desafio. Meu pai é um desses daí que gosta, não gosta de ficar parado, ele gosta de um desafio. Bom, eu comecei na área, eu fui para psicanálise por dos grandes motivos que eu fui. Primeiro, eu ser apaixonado por pessoas. Eu brinco que eu não sei lidar com bicho. Se me der 2 tartarugas, uma foge e a outra se esconde. Eu não consigo lidar com bicho. Sou apaixonado por bicho, mas não consigo lidar. Eu sei lidar com pessoas. É o que eu sou apaixonado para fazer. Mas muito da psicanálise foi para me entender, me compreender. E aí eu não sei se o pessoal que está nos assistindo sabe a diferença do psicanalista para o psicólogo, para o psiquiatra. É bom você esclarecer. Legal, vamos lá. O psiquiatra, ele é um médico. Ele estudou medicina e ele vai se especializar. Na hora de se especializar, ele se especializa no cérebro humano, né? Ele é o cara que vai receitar, diagnosticar, enfim, mais profundo dentro da área da medicina. O psicólogo, apesar de... Eu vou falar bem basicamente, mas o psicólogo ele é muito comportamental. Então, ele trata o comportamento da pessoa naquele momento. E o psicanalista, que sou eu, ele é mais investigativo, ele é curioso. Então, geralmente vai ser o cara que você vai conversar com ele e ele vai te encher de perguntas e não vai te dar resposta nenhuma. Ele vai perguntar coisas que muitas vezes são básicas para você, mas para fazer você pensar. E para fazer você refletir. E eu fui muito para essa área, muito porque a gente tem em comum, né, Renato, de gostar muito sobre o que antigamente não era feio de falar e hoje que a gente gostava muito do coaching. E o coach, eu passei por um processo de coaching alguns anos atrás. Legal. E no processo de coaching que eu passei, eu escutei uma coisa que mudou minha forma de pensar e me fez muito ir para a psicanálise, que foi aprenda a fazer perguntas. E aí eu perguntei pro cara, mas como que eu faço boas perguntas? E a resposta dele para mim foi assim, olha, o dia que você tiver maturidade para responder essa pergunta que você acabou de fazer, você vai estar pronto para fazer boas perguntas. Então eu fui para a psicanálise muito para me compreender. Dentro da psicanálise, da primeira formação que eu tive de psicanálise, e estudando a psicanálise, eu comecei a me apaixonar muito pela forma com que o ser humano pensa. E o que leva uma pessoa a pensar. Tanto que eu costumo dizer que comportamento se repete. Isso não significa que a gente sabe de onde vem o comportamento, o que é muito louco. Isso você quer dizer que só muda de pessoas. Isso, exatamente. Legal. Comportamento se repete, tá? Mas olha que legal. Porque se eu der um beliscão em você, Renato, e der um beliscão no Vitor, o Vitor vai sentir diferente do que você sente. Sim. Tá? Vai ser, às vezes, a vivência dele vai ser mais emocional e não tão física. E ele vai desabar a chorar por causa de um beliscão que eu dei nele, porque ele lembrou do pai, da mãe, da infância, ou seja lá o que for. Uhum. E talvez eu vou te beliscar, você vai ficar com raiva. De onde vem esse comportamento, a ciência não sabe explicar. E mais, se você tem irmãos gêmeos que cresceram com pais iguais, na mesma criação, do mesmo jeito, um tem uma personalidade e outro tem outro. E aí a pergunta mas de onde vem isso, então? O bom é que a ciência não sabe responder de onde vem isso. É uma pergunta que não tem resposta. Só que a gente sabe? Que existe uma linha de base, e essa linha de base ela vai se repetir. O que é legal para a gente entender isso dentro do nosso negócio? Que o jeito que o nosso cliente age dentro da nossa oficina, também age dentro da oficina do nosso vizinho. E mais, que o padrão de compra dele e o padrão de decisão dele vai ser o mesmo dentro da oficina, o mesmo dentro do posto de gasolina, o mesmo dentro do mercado, o mesmo... Por quê? Porque é um padrão de decisão que ele tem. E isso me encantou muito. Porque aí você consegue identificar outras coisas.
Porque... Everton, Oi, uma dúvida. claro, Você por falou favor. que os comportamentos eles são padronizados, né? Então eles tendem a se repetir. Sim. Eu ouvi há bastante tempo uma teoria sobre os arquétipos humanos, né? Eu acredito que até o Jung que criou essa teoria. Perfeito. E eu gostaria de saber se é verdade, até que ponto, né? Porque o Jung, ele viaja pra caramba, ele vai até o consciente coletivo e vai embora, né? Mas os arquétipos, eles são reais, a gente pode utilizar como estratégia de venda, seguir isso? E antes, Everton, a turma deve estar se perguntando ali, o que tem a ver essa parte comportamental humana com a mecânica? Vocês já vão entender, então aguarde, que os assuntos já vão se conectar. Aí vocês vão entender o porquê a gente está falando disso. Para Rodrigues, principalmente, faz muito sentido, né? Mas a gente vai dar uma fantasiada aqui, vocês já vão entender. Isso que o Vitor trouxe aqui é muito pertinente, muito bom ele trazer também. Agora pode ficar à vontade. A linha de estudo que o Jung segue, apesar dele vir de Freud, a linha de estudo que o Jung segue, ela faz sentido. Ela é uma teoria, mas ela faz total sentido. E é uma coisa que a gente usa muito hoje e que a gente pode usar. Não é muita linha que eu sigo, tá? Eu sigo mais a linha freudiana, que é a linha do questionamento para o destrave. Mas pensar no arquétipo... Então, vamos pensar o seguinte, Vitão. Se o comportamento se repete, e se a gente consegue criar padrão de comportamento, estudar padrão de comportamento, então quer dizer que o arquétipo faz sentido. Tá? E muitas vezes, aquilo que eu carrego dentro de mim, que foi construído, porque vamos ser básico, o arquétipo basicamente é aquilo que foi construído ou a visualização que eu tenho de mim. A partir da visualização que eu tenho de mim ou daquilo que foi construído dentro de mim, eu posso ser muito bom no que eu faço, ou eu posso ser mediano naquilo que eu faço, ou eu posso não gostar daquilo que eu faço, a partir daquilo que foi construído dentro de mim. Então, usar para venda ou para o desenvolvimento pessoal faz total sentido. Você identificar e saber usar. Nem todo mundo consegue. Uma coisa que é muito legal da gente saber, que tudo isso aqui que a gente está falando, que parece muito técnico. Parece. Né? A gente começa a falar sobre... e ainda mais eu sou... Ele é bem profundo nesse contexto, né? E eu curto muito. Então, assim, às vezes eu vou dar uma viajada, mas é porque eu gosto demais. Eu sou apaixonado por esse negócio. O que a gente tem que entender é que tanto a psicanálise, quanto a neurociência, quanto a psicologia, ela é simples. E aí, legal. Essa cara de dúvida, como pode ser simples um negócio que é tão complexo? Porque o que a psicanálise ou a psicologia fez? Ela pegou um comportamento que já é natural do ser humano. Vitão, não, Renato, você é casado, Renato? Casado? Casado. 12 anos. 12 Melhor anos. coisa que eu fiz na minha vida. Que coisa boa, que ela vai estar assistindo isso aqui, né? Vai. Tomara que não tenha errado o tempo de casado, né? Senão vai dar problema, né? É verdade. Eu brinco que eu casei 2 vezes, porque eu gosto de viver perigosamente sobre fortes emoções. Faz parte da vida. E aí, eu acho... Como que é o nome da esposa? Dulce. A Dulce. Você chega em casa, depois do trabalho, e olha... A Dulce não precisa falar nada. Só que você olha pra ela, você sabe como que ela tá. Sabe, Sim, não sabe? claro. A vivência ajuda a gente a interpretar pessoas. Então tá. Bom, você tem alguns funcionários hoje que trabalham com você. Sim. Certo? Alguns 23, né? Alguns 23, olha. Bastante gente, cara. Bastante. E aí, vamos lá. Você entra hoje dentro da oficina, dentro do seu auto center, e você sabe qual que é o humor ou qual que é o clima que a sua oficina tá. Dá pra ter uma ideia do clima organizacional, como que tá. Cara, que coisa incrível. Olha como que isso é profundo. É profundo. É profundo. Se você não tivesse estudado nada de comportamento, e aí a gente vai pro tempo antigo, que muita gente não sabia de nada, só que o cara sabia. O cara sabia como a esposa tava, como o filho tava, como os amigos e colegas de trabalho tava, e mais. Aqueles que têm mais sensibilidade para isso, entrava dentro de um ambiente e conseguia identificar como que cada pessoa estava se sentindo dentro do ambiente. E tem até aquela questão, né? O ambiente tá carregado, o ambiente tá leve, né? Exatamente. E aí, o que a neurociência fez, ou o que a psicanálise fez? Ela pegou todo esse comportamento que é natural do ser humano de fazer leitura e colocou no papel. Então, o que você está falando sobre arquétipo? É natural para a gente fazer a ligação de uma coisa com a outra, fazer uma ligação lógica. O que o Jung fez? Observou e colocou no papel. Foi a única coisa. Então, a psicanálise e a psicologia, ela é simples. Ela só vai estudar um comportamento natural do homem, do ser humano, para poder entender e compreender. Que bacana, viu, Everton? E quais foram as influências dos seus pais
pra você tomar essa decisão ou não teve nada a ver? O que seus pais influenciaram na sua vida, vai? Cara, bom, é uma coisa que eu costumo, às vezes, contar. Eu não sou muito de contar, mas meu pai é pastor. E a minha vivência foi igreja desde sempre, desde muito pequeno. E o ambiente religioso, ele foi muito positivo para mim e muito negativo ao mesmo tempo. É o que eu falo, que as coisas não são 100% em nada, né? Ela foi muito positiva porque me ensinou muito, me incentivou muito a estudar. Então, a influência do meu pai, que meu pai é além de ser um MacGyver, ele é um ávido leitor. Ele gosta demais de estudar. E isso foi implantado dentro de mim. E meu pai, por ser da igreja e por ser pastor, tem uma paixão pelo ser humano, que acabou contando muito para o que eu faço hoje, por ter essa paixão. Qual que é a diferença? Hoje eu não tenho nenhum ambiente religioso, eu não vivo em ambiente religioso, e o meu trabalho é sem ambiente religioso. O que deixa as coisas mais leves, porque não gera julgamento nenhum com quem eu estou conversando e com quem eu estou falando. E isso torna muito mais fácil o trabalho. A influência do meu pai e da minha mãe foi exatamente esse estímulo para que eu pudesse estudar e ser muito mais profundo. Mas não foram só eles, né? Eu tive no longo da vida diversos mentores que foram. Mas cara, a lembrança mais antiga que eu tenho do seu Samuel MacGyver é dele sentado no sofá com um livro na mão estudando alguma coisa, né? Para tentar ser o mais profundo possível naquilo que ele ia falar ou fazer. O mais legal é que meu pai usa uma frase, usava uma frase e usa uma frase comigo, que ele fala assim: ser simples não quer dizer que você é simplório. Ser simples não quer dizer que você não é profundo. Você pode ser muito simples sem precisar ser complexo. Você pode ser muito profundo sem precisar ser complexo. Hoje, muito do meu trabalho, Renato, é tentar trazer tudo isso aqui que eu falei no início, que parece ser muito técnico, da forma mais simples, para que a outra pessoa consiga entender que, se ela se compreender, ela consegue destravar e romper dentro dela coisas que podem fazer ela crescer. E isso é a influência do meu pai, da minha mãe, que trouxe para mim. Antes de qualquer coisa, né, Everton? Eu acho que hoje, na vivência que a gente vive hoje no cotidiano, as pessoas têm muito assunto, muito conteúdo, mas pouca profundidade nos assuntos, é raso. Então sabe de tudo e não se sabe de nada ao mesmo tempo, né? Você começa um assunto com a pessoa sobre um copo d'água, ela só sabe que é um copo d'água, mas não sabe a essência do negócio, né? Você sabe, cara, que assim, as pessoas têm uma dificuldade de se conectar às outras, que é muito difícil. E aí, até entrando muito dentro daquilo que a gente conversou por telefone, pelo WhatsApp, de falar sobre o mecânico, ou sobre a ponta, ou sobre as pessoas que têm... Qualquer pessoa que tem uma vida profissional. Está envolvida no negócio, tá? Vamos pensar assim, cara. O que movimenta o negócio são pessoas. Não é produto. Cara, o que movimenta não é dinheiro. O que movimenta o negócio são pessoas. O que movimenta um negócio é a capacidade que o Renato tem de se conectar a outras pessoas. Se você é um cara extremamente inteligente, sabe muito bem como são os processos, mas não sabe se conectar a ninguém, amigo, você vai morrer com o teu conhecimento. Verdade, cara. Então, o que na verdade movimenta o negócio é a capacidade que você tem de se ligar a outras pessoas. E o que acontece hoje, muito, de você falar que é raso, que as pessoas são rasas, o TDAH, tem que tomar cuidado para não fugir muito do assunto, cara. O TDAH é fogo, Eu tenho um pequeno índice também, né? Aí, todos temos, né? E aí, assim, a grande dificuldade das pessoas serem profundas é porque as pessoas não se importam. Boa, não se importam. Elas não se importam, simplesmente isso. Então o cara se importa mais com o umbigo dele, muitas vezes, e eu não estou falando do autoconhecimento, que eu trabalho muito, mas eu estou falando com a falta de uma coisa que hoje está muito hypada de se falar, que é a empatia. Mas que ela é real. Talvez nem todo mundo entenda isso. Mas que é a sua capacidade de se ligar ao outro e de criar conexão com o outro, mesmo que o outro não tenha nada a ver com você. Cara, mesmo que o outro discorde politicamente, que discorde da sua orientação sexual, que discorde da sua crença, mas que ele tem uma capacidade absurda de se conectar a você. Muito do sucesso do que eu faço
Tá ligado exatamente à capacidade que eu tenho de me conectar às pessoas que estão me ouvindo, às pessoas que estão conversando comigo, às pessoas que estão falando. Eu posso não entender muito do copo e nem da água, mas eu garanto que eu vou parar para te ouvir e te ouvir com todo interesse para saber o que você tem para me passar, porque eu sei que isso gera conexão. E eu sei que a partir disso eu vou conseguir questionar alguma coisa porque eu consegui te ouvir de verdade. Isso é gerar conexão. Qual que é o grande problema, cara? A gente falava antes de entrar aqui, né? Antes de começar a gravar, antes de começar a conversar. Nossos bastidores, Nos né? bastidores a gente estava conversando. Cara, e você já parou para pensar que essa mudança de mercado vai exigir cada vez mais não profissionais que saibam executar muito bem um trabalho. Sabe o que agora você me deixou à vontade, vou falar aí, mano. Vontade, manda bala aí. Manda pedrada aí. E já aproveitando você que é gestor, você que é um profissional da área, um líder, meu amigo, depois você pode até falar se é isso ou não é. Se você não tem um autoconhecimento, né, que é o mais importante, você se autoconhecer, seria mais importante, no caso. Sim, perfeito. Se autoconhecer ou conhecer as outras pessoas. Então, você que está assistindo, entenda isso. Uma grande diferença de você se conhecer ou conhecer as outras pessoas. Perfeito. Tem uma grande diferença. Vai mudar o seu negócio, pode ter certeza. E olha só, e é o que a gente está falando. O mercado, Renato, o mercado mudou. Só que a maioria das empresas não perceberam. Não a maioria, mas uma grande parte das empresas não perceberam. Agora fiz a última especialização que eu fiz, que foi em neurociência do comportamento. Em uma das aulas teve uma informação que me assustou, porque o professor ele falou assim, cara, a OMS em 2023, ela fez uma pesquisa que diz que 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum problema cognitivo ou algum problema emocional relacionado à emoção. 1 bi, nós somos 7 bilhões no mundo, 1 bilhão se sabe hoje que tem algum problema. Eu acho que o número é maior. Eu também acho, cara. Eu acho que o número Tem é maior. muitas pessoas se sabotando aí, né, cara? Exatamente. Puxando o próprio tapete, né? Exatamente. Só que aí se assusta mais, porque olha só, esse mesmo cara fala que ele tem um dado que ele fala assim, olha, 350 milhões de pessoas hoje têm alguma patologia voltada ou para o estresse excessivo, que seria o burnout, ou seja lá o que for, ou para ansiedade ou depressão. 350 milhões. Só que você vê alguma empresa se preocupando com isso? Eu estou preocupado em vender meu produto. Se eu vou me conectar a você ou não, se eu estou preocupado em como você está fazendo as coisas ou não, isso não é um problema meu. Isso é olhar para o próprio umbigo. E o cara que olha para o próprio umbigo, ele tem uma grande dificuldade de se conectar ao outro. Everton, uma pergunta. Eu vou te responder, você já com certeza sabe a resposta, mas eu vou trazer para o contexto aqui do podcast, que é o seguinte, né? O empresário, é muito mais barato você demitir e contratar outra pessoa até acertar do que desenvolver um comportamento, desenvolver um profissional, entender a deficiência dele e ampliá-la, né? Então, o que você traz de solução, o que você recomenda para que os empresários, os gestores façam para desenvolver as pessoas? Quais as vantagens de fazer isso ao invés de só demitir e tentar de novo? Vitão, eu vou respeitosamente discordar. Eu acho que fica muito mais caro para a empresa demitir e contratar de novo. Fica muito mais caro, porque você aumenta o turnover. Mas isso aí é uma crença de vários gestores e empreendedores. Então, eu vou desligar porque de repente sai mais barato. Assim, quando a gente fala de ser mais barato, é até porque o tempo também... Você está gastando menos tempo, você só está demitindo e contratando. Eu já ia concordar com ele. Tá? Discordo, tá? De novo. Eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Quanto tempo você acha que demora para você treinar uma pessoa? Depende do que ela está sendo treinada para. Depende do cargo. Tá. Do cargo então, e da pessoa também, da pessoa. Né? Nós não estamos falando de cargo alto, tá? De cargo técnico. Vamos falar de... Cargos operacionais. Do operacional, tá? Dentro do operacional, você precisa de, no mínimo, 3 meses para que a pessoa saiba de fato o que ela vai fazer ali, dentro da sua oficina. Você vai precisar de um tempo para treinar aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa se desenvolva e execute o apertador de parafuso. Ele tem que saber entender o processo para entender que ele vai chegar ali e apertar o parafuso todo dia daquele jeito. Para seguir o processo sem que você precisa mandar ele fazer o processo, acompanhar o processo. É até um assunto legal da gente falar, principalmente de líder.
E eu vou dar essa explicação que você falou, conectar com essa explicação que você deu sobre olhar para dentro ou para fora. É mais para o outro ou mais para mim? Para quem que eu exatamente. Para quem que eu olho, né? Exatamente. E aí eu vou te falar por que fica mais caro para a empresa. Imagina a cena, tá? Você, antigamente... Quantos anos você tem, Renatão? Eu tô com 35. 35. Quantos anos você tem, Vitão? 24. 24. Ele é novinho, né? Novinho. Novinho. Então tá, mas você vai entender, mano. Vai entender. Você vai entender. Eu sou de 85, vou fazer 39 esse ano. Na minha época, mecânica era igual médico de família. Ok, verdade. Não é? Não é, Renato? Tem uns que são tradicionais até hoje, São né? tradicionais até hoje. Mas é bem pouco, né, cara? Você levava o carro principalmente, eu não sei aqui na região de vocês, mas principalmente grandes centros, São Paulo, Campinas, que são grandes centros, o cara já vai no mecânico com a premissa de que ele vai ser enganado de algum jeito. Então ele não entra porque ele gosta do cara, ele entra com medo. Então fica muito mais fácil quando ele se conecta a alguém e ele começa a ter confiança e ele leva sem ficar preocupado. Beleza, então tá. Aí você imagina a cena, tá? Você tá lá na Rodrigues. E aí você entra na Rodrigues, toda semana você tem um funcionário diferente. Um aplicador diferente. Um cara diferente. Sabe qual que é a mensagem que seu cérebro vai mandar pra você? Foge, cara. Porque se esse cara não consegue manter o funcionário dele, você pode ter certeza que ele não vai manter você como cliente. Então a primeira mensagem que seu cérebro vai mandar pra você: é muito ruim, negativo para o negócio ter um turnover muito alto, uma troca muito alta. Então fica mais caro. Aí você falou, mas não é mais barato? Eu mando o cara embora e contrato? Eu mando o cara embora e contrato? É que tem coisas que não dá para mensurar, né? Everton? Exatamente. São coisas imensuráveis. Aí você tem que levar em conta uma outra coisa. Essa dá para mensurar. O tempo que eu gasto de treinamento. Vamos lá. Eu não sei se você vai poder falar, Renatão, mas qual que é o salário inicial que você tem hoje na sua empresa? Hoje, de um auxiliar lá, ajudante, ele começa com base de 1.800, 1.900. 1.900. Aí com benefícios ainda. Vamos arredondar para 2.000? Boa. 2.000. Tem uns benefícios e tudo mais. Tá. Vamos lá. Vamos supor que você gasta com esse funcionário R$4.000. A média, tá? De treinamento. Não, com tudo. Ah, tá. Com tudo. É o custo que esse funcionário Entendi, vai, com ok. carga tributária, com tudo. Vai sair aí de 4 a 5 mil reais por mês, tá? E que você mantém esse cara por 5 meses na sua... Não, vamos lá. Por 90 dias na sua empresa. São 3 salários que você vai pagar. Ok. Se são 5 mil, você gastou 15. Certo? Certo. Passou 2 meses, você mandou esse cara embora. Tá? E você contratou outro. Mais 2 meses, você mandou esse cara embora. E você contratou outro. Só que nesse meio tempo, você teve que parar alguém da sua equipe, que você paga um pouco mais caro, e teve que colocar junto com esse cara para poder treinar ele. E dentro desses 2 meses, esse cara que está treinando o outro precisou ter atenção com ele, perdeu um tempo junto com ele para mostrar o que precisava ser feito e como precisava ser feito dentro desses 2 meses. Então você não perdeu 10 mil dentro desses 2 meses. Você perdeu os 10 e você perdeu mais o tempo que aquele funcionário que estava treinando esse cara te custa. Vamos supor que ele custe aí R$10 a hora que você tem, R$80 o dia. Dentro dos R$80 você perdeu pelo menos, vamos chutar baixo, mais 10, 15 mil reais aí. Então você perdeu 25 mil reais nessa troca imensa que você tem. E detalhe, né, Everton? Nunca vai ter um profissional qualificado ali porque você não conseguiu formar. Exatamente. E dentro disso, Everton, qual que é o maior desafio hoje que você vê para desenvolver um profissional? Maior desafio? Mentalidade. É o maior desafio. Gestor? Todo mundo, cara. O processo é inteiro. Não tem ocupado. Não tem. Tem que todo mundo querer. O que acontece? Às vezes você tem uma equipe que desenvolve muito bem, ela tem vontade de crescer, de aprender, e ela acredita muito nisso, só que você tem um gestor que não tem. E às vezes você tem o dono que tem muito essa mentalidade de desenvolvimento, só que você tem abaixo do dono um gerente, um supervisor que não tem. E às vezes você tem abaixo do gestor e do um operacional ali que não acredita muito nisso. Então é mentalidade. Vê se faz sentido para você. E isso serve para... A gente tem muitas oficinas, auto-centers que acompanham, né, o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Até a gente recebeu propostas de dar consultoria, cara. Pô, olha que legal. cara. Isso então, é muito bom. Quem sabe em breve aí a Rodrigues está dando uma consultoria para outras oficinas. Muito bom. E até mesmo, cara, esse podcast aqui é para capacitar o setor. Perfeito. Nos capacita e capacita o setor, capacita você que está assistindo.
E eu vou trazer um fato, tá? Até então eu não tinha tanta inteligência que se fala hoje, né? Inteligência emocional aí, né? Perfeito. E a gente tem um colaborador lá que, cara, ele era muito problemático. Só que a gente viu uma essência nele, um potencial, e a gente trabalhou em cima dele, cara, 8 meses. Cara, 8 meses você tem que ter saco. É bastante coisa. Saco. Hoje, cara, ele tem uma sensação de gratidão, ele tá com a gente 4 anos. Ele tinha problema com droga, tinha problema com bebida, mas dentro do profissional dele, ele vestia a camisa. Não era 100% porque, cara, infelizmente, ele estava desgastado ali, né? Emocionalmente, fisicamente, porque ele estendia a hora extra dele ali, né? Vamos falar assim, né? Sim. Cara, hoje, você vai ter a oportunidade, eu vou te apresentar ele lá na loja, né? E ele teve uma mudança, cara, que hoje ele consegue ajudar outras pessoas. Hoje ele é o melhor profissional, é um dos que tem mais resultados. Legal, que legal. Tem um outro também que a gente está fazendo desenvolvimento lá também, trabalhando, né? Nosso especialista, líder, que ele... Cara, ele veio de uma... Assim, é difícil a gente entender que a gente nasceu, cresceu frustrado. Exato. Porque ensinaram a gente a sonhar. Ser um sonhador nato, mas não ensinaram a gente a resolver problema. Isso. Aí quando você vai pro mundo real... Você tem que resolver problema. Você só tem que resolver problema, meu caro. E é o que define, e é o que nos faz, né? A gente se tornar pessoas melhores e peritos é resolver problemas dos outros, né? E você olhando para esse lado da moeda, é um processo que deveria ser feito, essa tratativa de insistir ali no colaborador, mesmo que você não veja, cara, tanta força de vontade. Cara, que pergunta maravilhosa, Renato. Assim, e aí também é um assunto que eu vou adorar de falar, cara. Vamos lá. Porque eu acho que assim, é a realidade de muitas oficinas, cara. Sim, tem cara. vários profissionais lá que dá pra você extrair. A gente falou ali no bastidor, né? Sim. Pra complementar. Que um senhor me ensinou isso, cara, e eu adotei pra mim. Existem profissionais, sim. Só que você só fica olhando o lado negativo, só fica reclamando, murmurando, falando, não existe profissional, não tem ninguém pra trabalhar, mas você não busca, você não quer garimpar. Exato. E o profissional, ele é um ouro bruto. E onde que você vai? Garimpar. Você acha ouro fácil? De jeito nenhum. E quando você acha, o que você tem que fazer? Você tem que lapidar ele, tratar ele, até ele se transformar em uma joia ali, né? Cara, olha que coisa maluca. Então, eu acredito muito na gestão mais humanizada. O que é a gestão mais humanizada? É parte primeiro da consciência, compreensão. E aí vamos entender. Eu entendo compreensão diferente de entendimento. Entendimento, ele é racional. Então, eu posso te mostrar uma conta matemática e racionalmente você vai entender. Quando você vai compreender? Quando você usar a conta. Quando você aplicar a conta em algum lugar na tua vida, de algum jeito. Isso é compreensão. Dentro do comportamento, a gente fala que compreensão é o entendimento mais o sentimento. Então você sente e gera um negócio. Agora os coaches vão me adorar. Que gera um negócio que eles chamam de mudança de mindset. Que nada mais é do que mudança de mentalidade. Ou criação de insight, que é ter uma boa ideia. Quando você... Vamos lá, o cara tá nos ouvindo hoje aqui. E aí ele vai escutar. E a partir de alguma coisa que eu falar aqui, ele vai conectar com a infância dele, com a adolescência dele. Vai falar, cara, faz todo sentido. Pronto, teve um insight. Uma boa ideia para aquilo ali. O que seria para mim a gestão mais humanizada? É você compreender. O que é compreender? Vitão, tá tudo bem, cara? Tô vendo que você não tá performando, mas o que tá acontecendo? Não, tá difícil aqui. Isso é trabalhoso, por isso que muitas empresas não gostam de fazer. Por que é trabalhoso? Porque parte muito do princípio, primeiro, da observação humana. Então, eu paro de observar mais o processo, eu paro de ser mais... sabe aquele... Eu não vou falar a marca, mas você sabe aquele fast food que tem o arco dourado? Sim. Então, esquece o processo de oferecer a batata e começa a olhar para quem está oferecendo a batata. Porque às vezes o cara tá te oferecendo a batata só porque é obrigatório dele oferecer. Mas o nível de performance dele, que podia ser um cara que é um avião, ele não é. E o problema muitas vezes não é o ganho, não é o ambiente que ele tá e não é a empresa. Mas ele brigou com a mulher em casa. Mas ele tá com o filho doente. Mas ele tá com um problema de droga. Mas ele sai dali todo dia e vai pro bar para beber, porque é uma fuga emocional para ele. O que é a gestão mais humanizada? É você sentar e conseguir extrair dessa pessoa exatamente isso.
deixar ela tão à vontade. Cara, eu li ler vai ser maldade. Eu escutei, minha esposa vai me matar. Eu falo assim, cara, eu passo 3 horas no trânsito no mínimo todo dia. Então eu tenho que usar esse tempo para estudar. Boa. Eu escutei agora um livro que eu recomendo para vocês escutarem, se vocês não escutarem, se chama A Regra é Não Ter Regras. É da criação da Netflix. E foi um livro que me fez gritar umas 3 vezes dentro do carro, de falar assim, mano, como é que você nunca viu ou pensou nisso? O que é uma gestão mais humanizada? É você deixar o teu funcionário, a tua porta. Por exemplo, hoje você está no mais alto grau da sua empresa. E aí, Renatão, qual que é a liberdade que o cara que é operação, que aperta parafuso, tem de entrar na sua sala, sentar com você e falar assim, mano, eu tô na merda. Cara, tá tudo horrível na minha vida. E aí, olha só, porque na maioria das vezes, o gestor, ele é o cara inalcançável. O líder mais próximo, ele não gosta de ouvir que o cara não tá bem. E aí, o que começa a acontecer? Sua equipe começa a performar menos. E você acha que o problema é o processo. Ou que o cara não sabe vender. Ou que o cara não sabe falar. E não, cara. É simplesmente porque esse cara, foi o que você falou, ele não aprendeu a resolver problema. Ele achou que a vida ia ser arco-íris. Que ia ser o campo verdejante. Quando ele foi para a vida frustrou ele. E aí a gente entende dentro do comportamento que seu cérebro ele quer fugir daquilo que dói. Qual que é a forma que ele encontra de fugir? Ele sai do teu ambiente e ele passa na boca, compra a droga que ele quiser usar, cheira, fuma, usa, e o que vai acontecer com esse cara? A mente dele vai se desligar dos problemas que ele tem. Um prazer momentâneo. Um prazer totalmente momentâneo. Quando volta a dor, o que o cérebro dele vai falar de novo? Cara, a gente já descobriu o que tira a dor da gente. Volta lá e usa de novo. Eu vou trazer um relato aqui, que isso, cara, eu acho que faz sentido e você vai explicar melhor. Tem um profissional nosso lá e ele está num processo de mudança de mente. Perfeito. Mindset, né? Para atrair os coaching. É que os coach hoje no Brasil é muito banalizado, né, cara? Muito. Na Europa os caras são tratados como doutor. Totalmente. Assim cara. como os mecânicos aqui no Brasil é banalizado, Perfeito. na Europa é tratado como doutor do carro. Uhum. Aí, né, fugindo um pouco desse contexto que eu ia entrar, o mecânico hoje ele tem que se posicionar. Perfeito. Ele tem que se posicionar. Eu tenho duas linhas, tá? Que eu uso sempre. Uma é o cliente, o consumidor final, tem que valorizar o doutor, porque ele cuida da segurança do carro, cuida da família dele, né? E a outra é o mecânico que tem que se posicionar. Fala, pô, peraí, eu sou doutor. O mecânico, a gente tava numa feira de empreendedorismo, onde o Vitor tava, e tinha alguns mecânicos lá. E a gente tava falando sobre isso, cara. Né? Tinha empresários de outras áreas, cara que fatura milhões ali, né? Multimilionários e tal. E o mecânico, ele chega... Acuado. Quem que é você? Eu sou mecânico. O cara até... Não, pô, você é um técnico, você é um profissional. Você, cara, de repente você é melhor do que um engenheiro. Exato. Convenhamos, né? Então, falta esse posicionamento, né? E aí, né, tem um técnico lá que ele veio conversar comigo. Eu dou muito essa liberdade para os técnicos lá, os profissionais, os colaboradores. Legal. É difícil encontrar isso. E muitas das vezes eu deixo a porta aberta, tá? Que legal. Eu falo, pô, agora eu tô tranquilo, eu abro a porta. Quantas vezes você chegou lá, Vitor? Na loja a porta tá aberta. Acho que sempre. Nunca cheguei lá, tava fechado. Você entendeu? Ele é testemunha disso porque ele vai lá de vez em quando gravar algum conteúdo, né? Pegar alguma informação no dia de podcast. Então eu deixo que eles tenham acesso, né? Para eles poderem ter essa liberdade. E um deles está nessa mudança. E chegou o Renato, cara, parece que eu não tô vivendo. Eu falei, como assim, cara? Não, essa mudança de vida, de ser regrado, disciplinado, de ter uma doutrina ali, de seguir, de ser certo. Cara, parece que eu não tenho vida. Eu falei, cara, vem cá. Você lembra quando você saía pras baladas, pras festas? Isso te trazia muito prazer. Mas vamos lá. Era um prazer fantasioso ali, momentâneo, que trazia felicidade. E depois, o que acontecia com o restante da semana? Ah, era uma porcaria, não conseguia entregar. Então, cara, calma. Você vê que o cara tava ficando desesperado. Tipo uma abstinência de voltar pros velhos costumes. Cara, seria mais ou menos uma droga, né? O vício comportamental. Cara, olha que maluco. Vamos falar das duas coisas. Do mecânico e desse vício comportamental. É o porquê do porquê. A primeira compreensão... Porquê do porquê. É o porquê do porquê. Por que eu faço o que eu faço? Então, é o porquê do porquê.
Por que eu levanto de manhã? O que eu quero de verdade? O que eu tô fazendo? É fazer as coisas com intenção. Na maioria das vezes a gente entra no automático e faz a coisa simplesmente por fazer. Tá? Essa sensação de abstinência vai parecer um pouco técnico, mas vai ser simples. Vitão, você já teve algum vício na sua vida? Já. Você pode falar qual era? Era... Pode ser besta, tá? Refrigerante, sei lá, qualquer assim, coisa. eu acho que eu sou viciado em refrigerante até hoje. Tipo, eu tenho problema se eu chego em casa e não tem refrigerante na geladeira. Tá. A sua água. Assim, eu me sinto mal quando eu vou fazer uma refeição e não tem refrigerante. Ontem mesmo, a gente pediu algumas esfias, aí eu falei, não, vou passar no mercado e comprar refrigerante porque tá acabando. Tipo, tinha metade da garrafa. Nossa. Legal, então tá. É um vício. É um vício. E olha só o que seu cérebro... Ele pode conectar com várias coisas. Aí a gente precisaria de, no mínimo, umas 2 horas para trocar ideia, para entender de onde vem esse gatilho para o refrigerante. Eu vou te dizer do meu. Eu tinha uma compulsão alimentar. Eu cheguei a pesar 160 quilos. Hoje eu tô em 110. Tô abaixando. É um processo. Faz 4 anos que eu tô aí em processo, né? Acompanhamento, enfim. E aí, olha só o que acontecia comigo, então. Quando eu tinha um dia muito estressante, muito difícil e desafiador, e eu chegava na minha casa, o meu cérebro falava assim, senta, pede uma pizza e come. Então, uma família de 4 pessoas que uma pizza daria, eu tinha que pedir 2. Uma para a família e outra para mim. Caraca. Mas qual que era o gatilho? Era a sensação de prazer. Tudo que te der prazer, o seu cérebro vai buscar desenfreadamente para aquilo. Então o cara passa 20 horas jogando. Por que o cara passa 20 horas jogando? Porque dá um puta de um prazer nele jogar. Do caramba. Exatamente. Por que o TikTok, o Instagram, ou seja lá, gera um prazer absurdo? Absurdo. Porque em 1 minuto você consegue ver diversos conteúdos de forma diferente dentro daquilo que você quer. E aí o que gera o prazer pra você, pro Vitão? É o Vitor chegar em casa, tem a comida, ambiente familiar. O brasileiro entende muito a comida como uma questão de proximidade. Você não só senta na mesa para comer com quem você gosta, você não senta com quem você não gosta. Então tem toda essa proximidade, mas o complemento é o refrigerante. E aí a hora que você sente o cheiro, vê a garrafa, coloca na boca, o seu cérebro fala assim... Vitor do céu, que coisa mais deliciosa que é essa? Vamos fazer isso de novo? E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque eu quero esse prazer pra mim. Eu quero esse prazer. Quer um desafio, Vitor? É um desafio. Então vamos fazer um desafio com você. Fica 1 semana sem tomar. Só pra se testar? Exatamente. Eu vou falar um negócio engraçado, porque assim, chegou uma época que eu estava mais voltado ali pra saúde mental, pra saúde física. E eu me propus a ficar 1 ano sem comer tomar carne vermelha. Ó, que louco. E eu legal. consegui, sem beber bebida alcoólica, consegui. O refrigerante eu falhei na primeira semana. Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue, né? Exatamente. E de repente, você mecânico, qual que é o seu desafio? Qual que é o seu vício emocional? Boa. Vamos deixar o Instagram do Everton aí? Pra você Exatamente. chamar aí, pra ele dar uma consultoria, te dar um direcionamento de repente. Por favor, ajudar depois você mais. Aí, pode colocar. A gente coloca lá Vai na ser- bio, vai né, ser um Vitor? vai ser um Claro. prazer. Olha só, então tá. Aí por isso que eu falei que é o porquê do porquê. Então tá. Cara, olha só o que seu cérebro falou. Ô Vitor, você já deixou de comer carne? Exato. Você já deixou de beber álcool? O que o refrigerante vai fazer de mal com você, cara? Exato, foi exatamente isso. Pô, já tô abrindo mão de tanta coisa, vai, Olha pelo só, menos o refri. lembra que eu falei que comportamento se É. repete? Exato. E assim, acho que tem algumas estratégias pra conseguir fazer isso, ô Everton? Claro que tem. Vamos Aí, lá, ele quer parar refrigerante. Primeiro é não se forçar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se comprometer. Se comprometa com uma. Legal, boa. Tá? E dê um motivo real por aquilo que você está fazendo. É o porquê do porquê. Aham, entendi. Por que você está fazendo isso? E tem que fazer sentido. E é sem mimimi, é sem dosinha de você. O Freud, e essa não é uma filosofia dele, é uma filosofia antiga, fala que nós somos 3 em 1. E eu falo que o ser humano é o único bicho que consegue pensar sobre os próprios pensamentos e discutir com ele mesmo. O TDAH agora. Discutir não, tretar mesmo. Tretar, Treta. Não, eu tô no mercado, tô no mercado, eu e minha esposa. Minha esposa foi pro caixa, eu fui pegar alguma coisa, veio uma moça na minha direção. Eu nem tinha olhado a moça, na verdade.
Uma moça muito bonita vem na minha direção e falando alguma coisa aleatória. Ela parou na minha frente, olhou pra mim e falou assim: não me ache louca, eu tô em reunião com a pessoa que mais importa. Eu falei assim: já te adorei, porque eu faço isso, eu falo sozinho direto. Então é ter reunião com você mesmo. Na reunião que você tem com você, você tem que sempre lembrar o seguinte: o seu cérebro, ele é campeão em dar desculpa. Campeão, cara. Ninguém ganha dele. Então é assim, você começa a academia hoje, você vai 3 dias. No primeiro dia dói os braços, no segundo dói as pernas, no terceiro o abdômen. No quarto, seu cérebro vai falar assim pra você: ô Vitor, você já foi 3 dias, cara? Pra que você vai no quarto? Descansa, irmão. Deita. Ó como você tá cansado. E faz sentido que o cérebro... É a falou. narrativa que o cérebro vai dando pra gente, né, cara? A mentira que ele conta, você acredita. As historinhas, né? E aí, qual que é a grande sacada? Por isso que o autoconhecimento é importante, e aí eu vou responder a pergunta sobre o mecânico. Uhum. Por que o autoconhecimento é importante? Você vai ter que me chamar na hora que ficar pronto o estúdio, porque aí eu vou lançar... Nós vamos fazer a parte 2, né? Isso, boa. Aí eu vou lançar o meu... Eu escrevi um livro agora em janeiro, a intenção é Olha que lançar bacana. até o mês que vem, ou o próximo mês a gente lançar. Já pode divulgar o nome ou não? Claro. Olha. O nome é sugestivo, se chama Eu Deixo Claro Que Não Sou Coaching. Eu deixo claro que eu sou coach, boa. Porque hoje todo mundo se nomeia coach, né? Exatamente. E aí, hoje eu tô... Eu comecei um outro projeto que é escrever sobre o autoconhecimento e a importância que ele é tanto dentro do negócio quanto na vida pessoal. Por que o autoconhecimento é importante, Vitor? O dia que você descobrir o porquê que você toma o refrigerante, e que não é só por causa de prazer, ele gera prazer. Mas por que teu cérebro está pedindo prazer? Você entende que é diferente a pergunta? Então por que ele está buscando prazer? Você é do marketing, certo? Então, acredito eu que uma das premissas do marketing é você ser criativo. Certo? Você tem prazer no que você faz? Muito. Em tudo? Olha, não tudo, mas... Em boa parte. Mas a minha estratégia para trabalhar bem é buscar prazer sempre no que eu faço, né? Então... Pontos estratégicos. eu olho assim e falo: puxa, eu tenho essa tarefa chata para fazer. Nossa, mas se eu fizer dessa forma, eu vou Vai me ficar divertir. legal. Foi o seu método para entender. Eu tenho um outro que é mais porrada. Eu falo que você não tem 5 anos, você não precisa fazer tudo com prazer. Você precisa fazer o que é obrigação fazer de ser o que tem feito. que ser feito. Acabou. Minha esposa me ensinou a lavar a louça desse jeito. Aí, Eu perguntei pra ela assim: amor, você gosta de lavar a louça? Ela deu a pior resposta que pode dar pra um homem. Ela falou: não sei. Eu falei: mas que diabo de resposta que é essa? Como que se alguém não sabe se gosta ou não? Ela falou: eu nunca pensei. Eu só levanto, vou e faço. E isso foi uma porrada, cara, porque isso me fez entender. Criança escolhe o que fazer. Exatamente. Então, seres humanos maduros fazem o que tem que ser feito. Exato, cara. Então, levanta e faz. Eu tenho a entender que é isso. Beleza, você entende isso. Se você puder falar, se fosse para você escolher uma área da sua vida que você não está totalmente satisfeito, qual seria? Comportamento. Comportamento? Não, mas qual seria? Seja mais específico. Comportamento é tudo. Ok, eu diria disciplina. Então você se sente uma pessoa indisciplinada. Sim. Então tá. Aí, vamos lá. Se de 0 a 10, o quanto isso te incomoda? 10. 10 é bastante coisa, bastante cara. cômodo, né? É bastante coisa, né? Então pensa comigo. Você tá o dia inteiro trabalhando para ser disciplinado, não para ser o cara do marketing. Você tá o dia inteiro falando para você assim: Vitor, você tem que ser disciplinado. E quando você sai um pouquinho daquilo que você é, ou que você faz, você olha pra você e fala assim: caramba, cara, tá vendo? Você não é disciplinado. Exato. Tá? Aí olha só que coisa maluca, tá? Vai virar uma sessão de psicanálise. Já ganhou uma sessão grátis, né? Uma consultoria aqui. Então, olha que coisa maluca. Porque a hora que você chega na sua casa, quer ser um momento de descansar, e seu cérebro tá cansado, e você cansado, não do trabalho, mas de ter que se policiar para ser disciplinado, porque de 0 a 10 é 10 que te incomoda, seu cérebro entende que naquele momento você não precisa ser disciplinado. Qual que é a sua fuga para não ser disciplinado? Vou beber refrigerante. Olha que maravilhoso, cara. É. Isso é maravilhoso. Agora, você já parou para pensar que também a visão de não ser disciplinado não veio de você? Ok. Alguém na escola, alguém na família, um dia olhou para você e falou assim: nossa, mas como pode? Você não termina nada do que você começa. Isso.
Ou às vezes faz comparativos. Olha seu primo, olha seu irmão. Vem lá do subconsciente. Exatamente. Né, é louco. Aí olha só que coisa maluca. Porque alguém falou isso pra você e deve ter sido alguém de muita autoridade na sua vida, porque a partir daquele momento se tornou uma verdade absoluta dentro de você. E o que a gente faz com verdade absoluta? A gente aceita. Aceita. E você aceitou aquilo como verdade. Agora, vou dar uma de Pablo Marçal. Vou destravar. Qual que é o código? Manda aí, vai. Qual é o código? Vai lá. Agora, você quer entender qual que é? Não, direto ao ponto. Como tarará, Como tarará. tarará. Tá bom, Vitor. Você se acha um cara indisciplinado? Sim, Você trabalha com marketing? sim, Dentro do marketing você precisa ser disciplinado? sim. Se você não criar conteúdo para Rodrigues, você vai ficar com contrato? Não, Você cria conteúdo? sim, Suas edições são bem feitas? sim. Então você é disciplinado. Ok. Talvez não da forma como eu gostaria. Precisa qual melhorar, seria... né? Não, vamos Talvez, lá, de né? novo. Tá. O que é ser disciplinado para você? Seguir hora é de ser disciplinado? Exato, são coisas mínimas que eu gostaria de ter que eu não tenho. Por exemplo, o meu trabalho ele me proporciona muita flexibilidade. Eu não tenho horário para dormir, não tenho horário para acordar, não tenho horário para entrar no escritório. Então, eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso dormir a hora que eu quiser, não tem problema, sabe? E aí, essas questões me incomodam. Eu não tenho horário para comer, Então tá. sabe? Eu gostaria de coisas, não é questão do meu trabalho. Mais básico. Mas assim, acordar, aí hora para comer. Então tá. Você costuma perder prazo com o seu cliente? Não frequentemente. Não, pode acontecer, Pode porque você é ser acontecer. humano. Ó, eu Sim. tô aqui do lado, tá? Se mentir, você já fala. Exatamente. Então tá, não frequentemente. Então você é disciplinado com o seu cliente. Tem que ser. Tem que ser. Então quem disse que você é indisciplinado? Você simplesmente ainda não olhou e não viu um motivo real para você fazer. Você acabou de falar que seu horário é flexível. Se seu horário é flexível, por que você tem que levantar cedo? Por que você tem que comer na horário certo? Fala para mim, Vitor, por que seria importante para você comer na hora certa? Porque eu acredito que... Você viu agora? Ele acabou de puxar na memória e tentar a Justificar. conversa interna para poder justificar o que ele tá, E, que ele e tá a gente pensando. cai no cotidiano todo momento se justificando, né? A gente fica se justificando, e às vezes não chega num consenso ali. Exatamente. E aí é onde que acontece comigo, muitas vezes a gente fica lá com a narrativa na cabeça, pensando, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ser. Aí de tantas vezes a gente pensar, a gente acaba não sendo como deveria ser. Exatamente. Precisa se melhorar, né? Exatamente. Não ao ponto de auto se cobrar como ele se cobra. Exatamente. Né? Aí, o seu nível de cobrança ele tá tão alto que você olhou para dentro para poder falar qual é a melhor resposta que eu vou dar para uma pergunta dessa. Então, a sua autodisciplina, a autodisciplina que você quer, não é porque vai te fazer bem, mas é simplesmente porque você está se cobrando dentro para dar a melhor resposta que você pode dar. Cara, e isso é louco, né, cara? Aí, é muito louco. Então tá tudo bem eu ser assim? Depende, pode estar. Se não te incomodar, só que de 0 a 10 te incomoda 10. Só que hoje você viu que você é disciplinado, principalmente para aquilo que precisa. Então, quer ser disciplinado? Faça ter sentido aquilo que você vai fazer. Por que eu preciso acordar cedo? Porque eu ouvi... Por exemplo, hoje eu acordei cedo porque eu tinha um compromisso. Caramba, cara, olha só. Compromisso? Olha como ele é compromissado. É o porquê do porquê. Você entende? Que assim, você não é indisciplinado. Você só não viu o motivo para fazer aquilo. São coisas diferentes. Você vai levantar 4 horas da manhã pra quê? Exato. Pra ficar vendo os meus stories lá, eu correndo? É verdade. Ele fica injuriado. Ele acaba comigo, porque eu tenho assim, quando eu tô lá na cama, assim, nossa, vou dormir mais 5 minutos. Sabe quando fica o alarme lá, você fica jogando? Aí, putz, deixa eu olhar o Instagram, mas pelo menos me acorda. Aí eu olho, o Renato tá lá, 3 horas atrás. Bom dia, pessoal, tudo bem? Cara chato, né? Não, cara, Mas aí vem o meu porquê, né? Exatamente. Eu preciso fazer isso. Por uma questão de tempo, agenda. Não fazia sentido pra mim emagrecer. Não fazia. Eu pesava 160 quilos, eu era gestor de uma empresa. Começou a fazer sentido quando uma coaching falou pra mim. A coaching olhou pra mim e falou assim, cara, você precisa da tua imagem. Tanto da tua imagem quanto da tua inteligência. Tá. Até ali começou a fazer um sentido, porque eu ia aparecer em rede nacional, eu precisava de ter imagem. Então comecei a treinar por conta da imagem. Faz sentido? Então eu comecei a ser disciplinado. Mas olha que louco. Porque aí eu parei de aparecer. Então qual que seria o normal do cérebro? Volta ao padrão antigo. Exato. Não é? Volta ao padrão. Porque não tem mais motivo para você se preocupar tanto com a imagem. Mas foi tão forte para mim aquilo, e a experiência foi tão forte que eu comecei a me preocupar com a imagem de verdade. Só que aí eu comecei a olhar para os meus filhos. E falei, cara,
E se eu tô com um problema sério de saúde? Vou ir fazer exame. Meu pai tinha descoberto que tinha diabetes e eu fui fazer exame. A minha diabetes em jejum tava 411, o normal é 80. Caraca. Tava 411. A médica olhou pra mim e falou: "Você tá bem?" Eu falei: "Tô, tá sentindo alguma coisa?" Eu falei: "Nada." Mas olha o nível que tava. Comecei a me medicar e a me cuidar. E qual que foi o grande desafio pra mim? Fazer exercício todos os dias. E eu comecei a fazer, mas eu tinha um motivo. Então, não adianta você falar assim: eu sou disciplinado. A disciplina, ela tem que ter um motivo. Tem um exemplo até mais banal. Um abraço, Eduardo, meu primo, foi casar recentemente e ele Coitado. tava gordo. E ele tava acima do peso. Ele olhou e falou: não, preciso emagrecer pra poder sair bem nas fotos. E foi lá Pronto, é e isso aí, emagreceu, cara. Teve um motivo justo. Não existe. Agora engordou de novo, né? Já conquistou a menina, pronto, acabou. Acabou. Mas, Vitão, não existe disciplina sem motivo. É. Você querer se disciplinar, aí é pensar que nem a escola. Pô, eu ia pra escola porque eu tinha que ir, mas eu não via motivo lógico pra poder ir pra escola. É. E aí eu ia porque eu tinha que ir. Isso funcionava quando você era criança. Na vida adulta, isso não funciona. Você tem que ter um motivo por detrás. Um motivo muito claro ali, Exato. E né? tem Aonde que ser você quer chegar, né? Com perfeito. esse estudo, né? E é autoconhecimento. E aí a gente entra dentro do mecânico que você falou. Qual que é o grande problema? É a visualização que você tem de você mesmo. Como que você se enxerga, né? Exatamente. E o motivo pelo qual você faz aquilo que você faz. Tem muito mecânico que não tem mais paixão por aquilo que está fazendo. Cara, isso total sentido, viu? Eu É igual vendas. Exato. É igual vendas. O cara faz tudo na vida, aí dá tudo errado, aí o cara vira vendedor. Que Pode maldade. reparar. É isso aí. E É o isso aí. mecânico tá acontecendo isso, cara. O cara tenta tudo na vida, não Não consegue, aí ele vira mecânico achando que é uma profissão light, fácil, não precisa estudar, Exatamente. não precisa desenvolver. Aí quando ele vê que a realidade é outra, ele já não tinha tanta paixão, porque ele só tá precisando do dinheiro. Exatamente. Ele não tá ali pra servir. Já começa por aí. E aí o cara desencanta, entrega um serviço de péssima qualidade, um péssimo atendimento. Perfeito, perfeito. E olha só que coisa maluca, porque isso não acontece só nesse setor, é em todos. Em todos. E E o você mecânico... falou, né? O comportamento só muda de pessoas, Exatamente, né? Muda se de repete. setores, né? Se repete. E, cara, é um problema. Minha esposa sempre pede pra mim assim, quando a gente sair, você não fala que você é psicanalista, fala que você é gari, que ninguém vai pedir pra você varrer nada. Quando você fala que você é psicanalista, o cara quer, né? O cara já quer uma consultoria. Exatamente. É uma consultoria? É uma consultoria. Uma consultoria, uma consulta, né? Principalmente quando é voltado pro negócio, que é muito daquilo que eu falo, muito daquilo que tá ligado a mim. Pegar uma água pra... Ah, legal. Isso vai me ajudar. Eu sentei com um amigo meu agora, ele é dono de um negócio, um fast food. E aí, cara, sentado com ele conversando, eu perguntei pra ele, a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E a minha pergunta pra ele foi: onde você perdeu o tesão pelo negócio? Qual foi o momento que você deixou de ser apaixonado pelo negócio que você faz? Ou por aquilo que você faz? Isso é um negócio muito sério, né, cara? É o que você faz todos os dias. Cara, você escolheu pra tua vida, cara. Você já imaginou? Porque assim, tá, eu entendo o processo, tá? Uhum. Eu nem sempre fiz tudo que eu gosto de fazer. Hoje, eu brinquei com um dos gestores da Brida essa semana, eu falei assim, cara, eu tô no céu. Por quê? Porque eu faço o que eu gosto, do jeito que eu gosto, da maneira que eu gosto. A empresa me dá uma liberdade gigante. Obrigado. Nada. Renato. A empresa me dá uma liberdade gigante. Eu entendo o processo que nem sempre você vai fazer o que você gosta. Eu entendo. Tem hora que você vai estar... eu não romantizo, tá? E aí, pra quem tá assistindo a gente, entenda que você não pode romantizar, tá? Vai ter momentos que você vai trabalhar numa empresa que você não gosta de trabalhar. Que você vai fazer uma coisa que você não gosta de fazer porque você precisa. Só que isso não pode ser ad eterno. Você não pode estar ali só por isso. Isso causa uma dor emocional extremamente grande, que gera uma frustração. O que tem de mecânico frustrado com a profissão, porque ele achou que ele ia ficar ou milionário, ou que a visão ia ser outra. Ou que ele entrou exatamente só porque ele não deu certo em nada na vida. E aí é o porquê do porquê. Por que você entrou? Por que você tá aqui, cara? Eu tô mais no meio corporativo. Acho que tem até um quarto caso aí, que é o cara que ele é um mecânico muito bom, muito competente, mas não tem o reconhecimento, e aí também ele perde o tesão, né, cara? Olha, cara, Também, né? só que isso é uma análise de mercado. Porque vamos lá, pensa comigo racionalmente. O que você acha que vem na cabeça do cliente quando você fala para ele a palavra mecânico? Operacional.
A operacional. Se eu te falar assim, imagina um mecânico no teu cérebro, como que teu cérebro vai imaginar um mecânico? Uma pessoa suja de graxa. Boa. É automático, né, cara? Muito louco. Legal, não é? Então tá, a gente vê o cara sujo de graxa como um cara técnico ou a gente vê ele só como o peãozão que tá ali trabalhando? Infelizmente, o estereótipo é como técnico. Exatamente, como peãozão, não é como técnico. Não, É como peão, perdão. Como peãozão. E quais são as expectativas, né? Você não tem o seu carro ainda, logo mais você vai ter. Quando você pensa em levar seu carro, quais são as experiências que você acha que você vai ter com a mecânica? Eu acho que é o que vocês já trouxeram, inclusive você já chega lá desconfiado, né? Você fala, ó, não gostaria de estar aqui. Primeiro que é um negócio desagradável, né? Você não quer que seu ninguém carro levanta quebre. de manhã e fala assim, nossa, que Vou lá vontade de ir na gastar. oficina. Só o seu gastar hoje. Pascoal, só o seu Pascoal. Um abraço, seu Pascoal. Seu Pascoal tava todo dia tomando café. Não, mas ele vai pelo gosto de tomar café, não é pra arrumar o Não, carro. mas ele arrumou 3 lasanhas. Uma E320 6 cilindros. Caramba. Ele tá com uma classe B. Agora pegou uma Chrysler Stratus V6. Caramba, cara. Olha Só só. pra ir na oficina. Eu falei, pô, Pascoal, só pra vir na oficina você comprou esse carro. Não precisa. Podia vir só cara. pra vir tomar café, não tinha Não problema. precisava trazer tanto problema assim pra gente também, né, Exatamente. Pascoalinos? Figurinha Tá agora um carimbada. 206 pra ele. Pronto, vai ser. Que maldade. Que maldade. Desejando essas coisas pros Não, outros. vou desejar não, né? Tá, olha só, porque foi a construção que você fez, de certa forma a gente não influenciou em nada, mas foi a construção que você fez. E qual que é a visualização que o próprio mecânico tem dele? Exatamente essa. O cliente chega aqui e não gosta de estar aqui. Ninguém vem na oficina. Cara, para pensar, tá? O cara gastou as economias dele para comprar um carro. O cara andou com um carro 1 ano e esse carro fundiu o motor. Se não for um motor 3 cilindros que precisa comprar outro, foi um dos motores mais antigos que dá para fazer. E ele vai parar numa oficina para gastar 7, 8 mil reais para poder fazer o motor. Você acha que esse cara tá feliz com isso? Você acha que esse cara ele tá contente que ele vai ter que gastar a economia dele para poder fazer? Que ele tava preparado pro motor dele quebrar e ele gastar o dinheiro. Exatamente. Ou cara. se endividar, né? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos não é usar reserva, porque ele não tem. Não tem, ninguém se prepara pro dia ruim. Não, cara, não tem reserva. O que na verdade ele vai fazer, ele vai pegar dinheiro emprestado do cunhado, do primo, do pai, do irmão, Banco, cartão de do crédito. cartão, de tudo quanto é coisa, para ele poder pagar um bem que ele precisa para poder se locomover, porque ele tem família. Mais do que isso, ele vai ficar 5, 6, 1 mês com o carro parado sem poder usar. Olha só todo o transtorno que esse cara já tem. Nós temos que mudar muito a nossa cultura, né? Exatamente. O brasileiro pensa qual parcela que eu posso pagar, né? Exatamente. E ele não pensa no pós, né? Manutenção, como vai ser, né? Levanta a Perfeito. história. A gente agora levantou lá agora, a gente está dando uma consultoria de análise de compra do carro. O cara vai comprar o carro, é aquele negócio, né? O cara vai na oficina, ele acha que você sabe de A a Z do carro. Meu, a gente não sabe de A a Z. A gente entende a mecânica básica ali e o que a gente não souber, isso eu garanto, tá? Eu garanto que a gente vai levantar as informações para te dar a melhor consultoria. Então a avaliação de pré-compra é muito importante para você não ter dor de cabeça. Isso é muito então a gente legal. faz uma análise do carro ali, passa, né, os seus bônus, os seus ônus pro cliente, aí ele toma a decisão. Perfeito. E Isso aí ele ajuda fica feliz. muito. Muito, cara. Isso ajuda muito, então, ajuda muito. Pega essa dica. Faça uma avaliação de pré-compra antes de comprar o carro. Foi um E- colega ontem lá com uma 320 2018. Lucas. E aí, eu falei, cara, você já pegou o carro? Como assim? Você não aprendeu ainda. E ele é do setor automotivo, tá? Um abraço, Lucas. Ele é do setor automotivo. Já tomou tanto na cabeça. Eu falei, cara, você não aprendeu ainda. Tomara que você tenha deixado o carro lá na oficina, tá? Isso Ele aí, combinou isso deixar hoje lá. Aí eu falei, cara, você vai deixar o carro 3 horas pra gente fazer uma análise detalhada. Entrar com o scanner, fazer toda a avaliação pra amanhã ou depois você não ficar chorando, porque você compra um carro, você não quer problema. É isso aí. Então, cara, faz uma análise. Mas, Renatão, olha só, porque até essa visualização, você já entendeu que dentro do negócio, você não é simplesmente o dono de um negócio. Você já entendeu que você não é simplesmente, pejorativamente, o mecânico e só o mecânico, o cara sujo de graxa. Você entendeu que você é o cara técnico, o médico. Que você é o cara que vai solucionar para o outro cara. E se o mecânico tivesse essa consciência, o cara para um bem de 100 pau na tua mão e deixa com a chave e fala assim, amigo, me ajuda. Tá aqui o meu patrimônio. Porque eu não sei o que fazer. É. Se o mecânico aprendesse a gerar mais experiência para o cliente, o que é gerar experiência? É ser o mais sincero e o mais técnico e simples possível naquilo que ele vai fazer. Ser o mais transparente possível com o cliente.
Cara, infelizmente tem um monte de profissional ruim, mas tem um monte na minha área, tem um monte de empresário ruim. Então se destaca. O que é se destacar? É o cara entender que a hora que o cliente chegar ali, ele vai ter a melhor experiência que ele poderia ter no pior momento que ele tá. Porque é o pior. Estragou um bem dele que é caro, ele vai ter que gastar um dinheiro, ele vai ter que deixar de viajar muitas vezes, fazer alguma coisa com a família, vai ter que se endividar e fazer alguma coisa. Qual que é a experiência que eu vou gerar a partir disso? O que eu vou fazer com que esse cara entenda ou compreenda que a experiência, tá bom, legal, cara, eu entendo que você vai gastar, mas eu vou fazer a tua experiência ser tão única aqui que vai se tornar leve para você, para isso acontecer. A visualização do mecânico, muitas vezes com ele mesmo, é que a oficina não precisa estar limpa. E aí vai refletir exatamente esse comportamento. Ele não precisa estar limpo. Pode estar tudo bagunçado e fora do lugar. Tem uma imagem muito distorcida, Que né? a imagem vai estar totalmente distorcida. E aí quando ele chega na frente de um empresário, que foi o que você falou, 1 bi, 2 bi, os caras que faturam muito por mês, ele entra num ambiente desse, ele se sente desse tamanzinho assim. É verdade. E quem cuida do carro dos caras? Olha, cara, que coisa louca. Porque esse cara que tem muito, ele não sabe abrir o motor dele e resolver o problema dele. Ele vai precisar de alguém competente, tecnicamente falando, Exatamente. para executar o serviço ali e resolver o problema da Porsche, da Ferrari, seja o carro que for, cara, né? Exatamente. Só que a visualização que muitas vezes o mecânico tem dele mesmo é que é uma subprofissão. De que ele não precisa estudar muito ou se profissionalizar cada vez mais. De que ele pode ser menor do que o outro. E eles consideram uma profissão suja. Suja. Literal. Exatamente, cara. Exatamente. Porque o cliente já vem travado para ele, falando para ele assim, cara, olha, é o seguinte, eu fui em 10 oficinas, os caras me enganaram, não resolveram o meu problema, eu gastei um dinheiro e o cara já chega travado ali naquele lugar. Então tá, para pensar, Renatão. Eu faço atendimento psicanalítico fora já o que eu faço. Eu recebo, às vezes, uma pessoa que passou por 10 profissionais da área. Por 20 profissionais da área. E ele já chega desacreditado comigo. Fala, cara... Eu até tenho uma história, não vou citar o nome, óbvio. Mas eu tenho uma história de uma moça me procurou e falou assim, ó... Eu já fiz reiki, eu já fiz... passei pelo psicólogo, passei pelo psiquiatra, eu já fui em tudo quanto é religião que você imaginar, eu já fiz regressão, já fiz hipnose, e ela foi falando. E foi falando, meia hora da sessão ela usou só para falar o que já tinha feito. Eu já fiz tudo isso, nada resolveu. Eu falei, tá, e o que você espera hoje? Ela falou assim, de verdade, não espero nada, eu só vim porque uma amiga passou com você, falou que você é muito diferente e que os insights que você trouxe foram tão bons que ela tomou muitas decisões importantes na vida dela a partir disso. Só que eu posso te ser sincera? Eu falei, pode. Eu não consigo acreditar. Olha o peso que isso traz. Eu tenho 2 opções ali naquele momento. Olhar para ela e falar assim, moça, muito obrigado, né? Mas eu vou encerrar a sessão aqui e você pode ir embora para casa. Ou eu posso ser o cara... que não vou desmerecer nenhum dos profissionais que passaram. Beleza, passou. Eu não tenho como nem saber se são bons ou ruins. É a partir da visão que ela tem. Ou eu posso ser um cara totalmente diferente no atendimento que eu vou dar para aquela pessoa, para gerar essa experiência de falar assim, caramba, realmente tem alguma coisa mudando. Se o mecânico entendesse o grau de importância que ele tem, porque quando quebra meu carro... Hoje eu uso o carro da empresa, a empresa me cede o carro, e aí nós temos seguro, enfim. Mas quando quebra meu carro, eu lembro do mecânico que cuida dos meus carros. Eu não lembro do seguro. E muitas vezes eu pego o telefone para ligar para ele e não pro seguro. E depois eu ligo pro seguro. Esse cara, ele é tão importante para mim, e não é só para mim. Lembra que comportamento se repete? Porque se não é só para mim, você não vai deixar um bem seu num cara de que você não conhece. Não tem como. Num cara que... se a Rodrigues tem uma má fama no mercado, dificilmente você vai ter o cliente recorrente. Como que é o nome do senhor que comprou os 2 carros para levar sempre lá? O Seu Pascoal. Seu Pascoal. Seu Pascoal, ele criou uma conexão tão grande com o negócio que ele fala, meu, eu não posso sair daqui. Você sabe o que é mais louco? Porque o dia que um carro de um amigo dele quebrar ou alguma coisa acontecer, ele vai ser o primeiro a falar assim, opa! Não leva em lugar nenhum não, cara. E o que você falou é fato. Ele fica lá tomando um cafezinho, a gente já nomeou ele de garoto propaganda. Isso aí. Porque tem alguns clientes que entram lá totalmente inseguros. Uhum. E ele aí, né, um senhor mais de idade, tá com toda
ele passa aquela credibilidade, né? E ele senta do lado e começa a conversar. Aí você vê clientes, mulheres, clientes, homens, perguntando pra ele como é que é a oficina. O que você acha que ele fala? Ele já veio de uma frustração de uma outra oficina renomeada, né? E ele veio e encontrou a gente ali. A gente acolheu ele, né? Olha que louco, cara. Acolhemos ele, cara. Isso é louco. Então ele é o garoto propaganda. E isso faz toda a diferença. Mas aí que tá. Renato, o maior produto que você tem na tua empresa, o maior produto que você tem na tua empresa não é peça, não é lubrificante e não é mão de obra. É experiência. Só que as pessoas estão mais preocupadas em vender produto e não experiência. Cara, eu vendo a coisa mais difícil que tem para vender, que é informação. Porque tem um monte de gente que vende. Tem. Nossa, o mercado tem muita informação. Tem. Cara, qual que é o meu segredo? É, a partir do que eu falo, gerar experiência. Porque se eu gero experiência, conecta com o cara. Eu conto essa história nos treinamentos que eu... Mano, eu falei que eu vou falando, tá? Pode mandar bala aí, meu irmão. O espaço é seu. A minha enteada tem 11 anos hoje, mesma idade da minha filha. E um dia minha enteada acorda de manhã, ela era mais novinha, tinha uns 7, 8 anos. Ela levanta de manhã, olha pra mim e fala assim: papai, eu queria muito ir na Starbucks. Legal. Só que a minha enteada não toma café puro nem a pau. Ou com leite, ou só o leite sem o café. E ela falou pra mim: eu quero ir na Starbucks. O que a Starbucks vende? Café. Não, no primeiro momento, vende café. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí peguei ela num domingo de manhã, ela, minha esposa e minha enteada menorzinha, a gente foi, paramos lá entramos na Starbucks. A hora que a gente entra na Starbucks, ali em São Paulo, a gente tava ali em São Paulo, eu entro e vou no caixa, o rapaz do caixa olha pra mim e fala: seja muito bem-vindo à Starbucks, com que eu posso ajudar o senhor? Isso é técnica, isso é um processo, e eu entendo, e aí a gente que conhece e sabe. O cara é o caixa só, né? É só o caixa. Olha a diferença, só né? Que, olha só, técnica de rapport. Sorrisão no rosto. Já era. Cara, sabe qual foi a impressão? Que delícia ter você aqui. Cara, que delícia que é ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo à Starbucks. Como é que eu posso ajudar o senhor? Eu falei: não sou eu não. É minha filha que quer comprar. Aí ele falou assim: vou ajudar ela. Se abaixou na altura dela. Nossa, perfeito. Olhou nos olhos dela, sorriu pra ela e falou: como que é seu nome? Outra bandidagem? Outra bandidagem. Existe um livro, cara, que se chama As Armas da Persuasão, e dentro das Armas da Persuasão fala que a palavra que a gente mais gosta de ouvir é o próprio nome. Boa. E aí ela falou assim: a Ana Clara. Ana Clara, o que eu posso ajudar você? O que você quer tomar? E a Clara olhou pra ele e falou assim: olha, eu nunca vim aqui, eu não sei. A média de um café lá parte mais ou menos de uns R$16. O miserável vendeu mais caro pra minha filha, que eu paguei uns 40 pau no café. E aí ele falou: olha, tem esse que é com isso, que vem com não sei o que é uma delícia. Olha só, olha que venda, cara, que venda. Ela falou: então eu quero esse, gelado desse jeito. Aí a gente saiu. A Ana Clara saiu desfilando no meio, porque ela foi tão bem... O cara tratou ela de um jeito que ela se sentiu a modelo do lugar. Ela saiu desfilando no meio da Starbucks e ficou do meu lado esperando. Quando o café ficou pronto, o cara grita, outra bandidagem, porque aí ele vendeu uma sobremesa depois, ainda vendeu um acompanhamento. Ele grita e fala assim: Ana Clara, seu melhor café está pronto. Nossa. E aí eu fui, junto com a Ana Clara, pegar o café. Ela pegou o copo, tomou um gole, tirou uma foto pro Instagram e falou: Tó, papai, não gostei muito não. Eu ia falar, ela gostou do café, né? Mas não. Ela queria só a experiência. Ah, olha só, cara. Ela só queria ter a experiência de estar lá. E de postar uma foto do copo com o nome dela. Exatamente, cara. Que loucura, né? Você sabe o que é mais louco? O seu cliente acha que ele quer a resolução do problema, mas o que ele quer é viver uma experiência a partir da resolução do problema. Cara, isso que você falou faz total sentido. Exatamente. Cara. Toda vez que você gera experiência, por isso que o teu negócio ele tem que ser pensado do início ao fim, da porta, da entrada. No processo seletivo. No processo seletivo, Sabe o que eu falo, cara, muitas das vezes? Quando o cara já tá, né, na integração ali. Cara, a gente tem uma ideia aqui, eu vou te vender uma ideia. Se eu te vender uma ideia aqui, a gente vai entregar titica de galinha. Exatamente. Você vai vender? Ele, talvez sim no primeiro momento, talvez ele precise do dinheiro, né? Do talvez. emprego, vai falar que sim. Vai falar que sim.
Mas vai passar. É o que acontece com a maioria da. Repete-se essa bolha, né? Aham. A pessoa tá no terceiro mês, vendendo titica de galinha ali, com um serviço porcaria, né? Seja o que for que o cara entrega ali. Isso Aí aí. no terceiro mês o cara já tá desanimado com o emprego, Não vale mais a pena, tá? não ali. vale mais a pena estar lá. E aí passa mais um mês, ele entra no quarto, aí ó o ciclo se repetindo. Aí o cara não quer pedir conta porque ele já gerou dívidas. Exato. E aí ele fica um ano entregando aquela porcaria de titica de serviço que é o que a Exatamente, empresa cara. promete. E aí o que eu falo pra eles, cara, você vai comprar uma ideia, vê se essa ideia faz sentido pra você. Né? Na entrevista, lá no processo seletivo, a gente dá uma triagem dessa forma. Mas na integração a gente bate muito pesado nisso. Hoje a gente investe aí, cara, quase um dia inteiro de integração. Muito bom, cara. Entendeu? Pro cara Muito entender bom, a muito cultura. Meu, e aí? Comprou a ideia? Você consegue vender essa experiência pro cliente? Isso faz toda a diferença. Cara, o que faz uma empresa crescer é a capacidade que ela tem de entrega de experiência e não de produto, porque produto todo mundo Todo tem. mundo tem. O cara não entende isso. O cara muitas vezes... Sabe qual que é a maior reclamação do vendedor pra mim, Renata? A maior reclamação do vendedor, do mecânico, seja lá do que for, meu cliente reclama muito de preço. E eu olho pro cara e falo, é claro, cara. Porque ele não viu valor naquilo que você tá fazendo. Não agrega valor no negócio? E valor é diferente de preço. Com certeza. Porque às vezes o cara vem e o simples fato de você sorrir pra ele, apertar a mão e oferecer um café faz toda a diferença pra aquele cara. E mais, eu treino, a Brida, ela tem e eu venho muito desse segmento também, nos últimos anos trabalhei muito, prestei muita consultoria para posto de combustível dentro de uma empresa, onde eu fui diretor, e eu falo muito da experiência que é gerada e muito do que é simples para gerar essa experiência. O cara tá sentado, você tá fazendo algum serviço e você chega pro cara e fala assim, querido, você pode acompanhar o serviço comigo? Eu quero te mostrar aquilo que está sendo feito. É bobo, parece ser simples e bobo, não parece? Mas conecta com o cara de um jeito que ele fala assim, eu não tô sendo enganado, porque se esse cara me chamou para ver o que ele tá fazendo, ele não tá me enganando. E a maioria das oficinas não faz isso. Eu tive uma experiência agora, eu levei uma air fryer minha para consertar num lugar, cara, é uma casa, só que o cara tem avaliação no Google de 5 estrelas. A avaliação do cara no Google é 5 estrelas. Eu cheguei na casa, eu fiquei com medo de entrar. Eu falei assim, eu vou pegar a tétano qualquer hora que eu entrar nessa casa aí. Era coisa pra tudo quanto é lado. Só que o cara tem 5 estrelas no Google de avaliação. Todo cliente que passa por ele, e ele não pede. Ele é um senhor, ele não sabe mexer muito bem com tecnologia, ele nunca pediu pra ninguém entrar no Google e comentar sobre o serviço dele. Só que a experiência que esse cara gera é tão intensa com o cliente que o cara sai de lá e se sente na dívida de entrar no Google e comentar sobre ele. Aí você vai, todos os comentários, eu ainda brinquei com ele, falei assim, cara, todos os comentários falando de você, que você é um excelente profissional, que você faz, qual que é a diferença? Ele falou assim, não, todos não. Olha a sinceridade dele pra mim, ele falou, todos não. Teve um que chegou aqui na frente, olhou minha casa e falou assim, deu 1 estrela, saiu daqui e falou assim, não vou fazer porque é uma casa, só esse. Mas ele nem entrou. Então é 4.9 ali que ele tem. Ainda assim é uma avaliação muito alta. Muito boa. Cara, esse cara, ele pegou a air fryer, eu falei assim, ó, já levei em outros lugares, me deu dor de cabeça e tal e tal. Ele falou assim, olha, eu acredito que foi isso aqui, assim, que queimou, não tem problema, eu vou ter que desmontar ela assim. Me deu toda a especificação técnica Do que ele ia fazer, né? do que ele iria fazer. Eu falei, quanto vai ficar? Ele falou assim, não sei. Foi mal estimativa, ele falou assim, pode ser só uma pecinha e é barato. Eu vou fazer o seguinte com o senhor, deixa o produto aqui comigo, deixa a air fryer aqui comigo, e eu vou desmontar. E ainda hoje eu mando uma mensagem para o senhor. Ele fotografou o passo a passo daquilo que ele estava fazendo. No final, ele tirou uma foto da peça que precisava. Olha as evidências, né? E aí ele mandou para mim. Aí eu falei assim, cara, tudo que esse cara fez vai ficar um absurdo de caro. Esse cara vai me cobrar uns 300, 400 reais para arrumar esse trem. Falei, qual que é o preço? Ele falou, Everton, é 70 reais porque é só uma pecinha. Falei, não, você tá de brincadeira. Não, é só 70 reais. E se ele tivesse te cobrado 300? Eu pagava, cara. Ele tá falando a verdade, te provou, né, cara? Olha o quanto valor que o cara agregou. Cara. Sabe por quê? Porque exatamente por isso não é o preço, é a experiência que é gerada com o cara. Se o mecânico entender isso que você falou da Airfly, se ele fizer com o carro? Acabou, cara. Muda o jogo, a né? experiência. É a experiência que gera com o cliente. Se o cliente já entrou na premissa de que ele vai ser enganado, então eu vou fazer com que ele entenda e gere a experiência de que ele prove e mostre que ali
cara, eu tô sendo mais interessante do que interesseiro, eu tô cuidando de um bem que é importante para você, que muitas vezes você gastou sua economia, que você carrega a tua família, e eu tô te mostrando o que foi feito para você notar o que foi feito. Você sabia que tem mecânico que não tem o hábito de mostrar que realmente ele trocou as peças que ele falou que ele trocou? Tem muitos? Tem muitos, que ele acha que não tem necessidade. Eu vou aproveitar aqui o nosso podcast para fazer uma sessão, né, da psicanálise aqui já. Daqui a pouco já vou dar um relato da oficina. E você me fala o que você acha, né? E você trouxe aí, né, a questão dos treinamentos. Hoje representando a Brida, né? Sim. E em parceria com a Petrobras. Quais são os temas que você aborda nos treinamentos, no desenvolvimento de gestão, de líderes e de empresas? Tá, a gestão é muito legal porque a gente foi uma das propostas para a Brida, porque eles não tinham esse veio de se trabalhar como nenhuma distribuidora tem. São muito frios, né? Sim, distribuidoras, né? São muito distantes do cliente final ali. Né? A Brida hoje, eu entendo ela como uma empresa muito humanizada também visando isso. Então eles me abriram a oportunidade para poder trabalhar isso exatamente por conta disso. Olha só que coisa, eu falo que a maioria das distribuidoras elas são mais interesseiras do que interessantes. Então a preocupação deles é muito se elas vendem e não se o cliente vende. A gente começou a trabalhar diferente, a trabalhar para que o nosso cliente venda o produto que ele tem. Então o que a gente serve o cliente a gente serve o cliente numa consultoria. Óbvio que eu não consigo estar todo dia com o meu cliente, mas eu tenho o hábito. Então, vamos do início, desde a minha primeira visita. A minha primeira visita, se eu for lá no Rodrigues, a minha primeira visita, eu vou te encher de perguntas sobre o seu negócio. Qual que é o teu faturamento? Qual que é seu ticket médio? Como que você faz para vender? Quem são os vendedores? Quem que é o teu avião? Quem mais vende? E eu vou observar o teu negócio para compreender quais são as fragilidades e quais são as forças dele. Depois que eu observei, eu sento com você de novo e eu vou falar para você assim, Renato, você percebeu que você tem essa e essa fragilidade? É uma percepção sua? Porque às vezes você não tem. E aí, a partir disso, eu modulo o meu treinamento para o seu negócio funcionar na ponta. Esse é o treinamento para a ponta. Porque no início você já vai identificar as dores. Exatamente. Aí você já faz uma personalização ali de um treinamento, casar as falhas ali. Pô, você tem falha... atendimento, oferta e aí vai. Exatamente. Ou interpessoal, a sua equipe não é ligada. E tudo isso é por percepção. Faço análise e consigo gerar para o cliente mais assertivo. Só que não adianta eu trabalhar só a ponta. Eu preciso trabalhar o líder. Então vamos supor que dentro da sua empresa você tem 5 líderes. Eu levo ele para a Brida, ou faço presencial, principalmente quando é aqui do Vale. Então faço presencial aqui, ou levo ele para lá, dentro da minha casa. Eu costumo brincar que a gente só leva para casa quem a gente gosta. Por isso que a gente gosta de levar o cliente para dentro da nossa casa. Com certeza. E eu levo ele para dentro de casa e eu dou um treinamento focado em gestão baseado em 3 pilares. Disciplina, que é muito focado dentro da disciplina emocional, foco e determinação. E a gente fala por 4 horas sobre esses 3 tópicos: disciplina, foco e determinação. E dentro disso, eu vou mostrar para o cara o que ele tem que fazer ou como ele tem que fazer para fazer com que a equipe dele comece a performar. E aí nós estamos falando de líder. Ó, voltamos lá naquele assunto que você falou. Tá, e aí? E o líder? E aí? Como que fica? Né? Então, você sabia que seus funcionários, não todos, mas você tem uma grande parte de funcionário que ele é igual criança? Vou citar minhas filhas de novo como exemplo, tá? Minha enteada tem 11 anos. Eu chego em casa, se eu não pedir para ela tomar banho, adivinha só o que vai acontecer? Ela vai dormir sem tomar banho. Minha filha, um beijo. Ela vai pedir um lencinho umedecido. Não, hoje banho não. É isso aí. Só um lencinho. Tá, se eu não pedir para minha enteada de 5 anos escovar os dentes, você adivinha só o que vai acontecer? Vai dar um monte de cárie. Exato. Só que líder maduro tem que entender qual que é o perfil da equipe que ele tem. Não dá só para você ter avião que resolve o problema, cara. Não dá. Dentro da sua equipe, você vai ter o cara que todo dia você vai precisar olhar nos olhos dele e falar assim: bebezinho da minha vida, hoje eu preciso que você faça tal coisa. E o dia que você não pedir, ele não faz. Impressionante, né?
Para aquilo que você precisa que seja feito todo dia, gera processo e cobra o processo. Até que se torne uma cultura. Que não é simples, é simples, não é fácil de fazer, porque você tem que mexer com o comportamento. Mas a repetição vai fazer com que isso aconteça. Então deve ter dentro hoje da Rodrigues muitas coisas que já são processo, que eles já entendem. Como recebe o carro, a ordem de serviço, ir pro caixa, como vai fazer e tal. Sabe uma coisa que nunca vai ser cultura? Venda. Se você deixar de cobrar e de mostrar o direcionamento daquilo que você quer de forma muito clara, o cara não faz. Alô, consultores. Pesado. Cara, eu nunca tinha parado de pensar dessa forma. Porque a parte comercial ali, se você não ficar direcionando... Não acontece. Mostrando métricas ali, pô, o resultado é esse, temos que fazer isso. Não acontece. Não acontece. Você quer um dado mais legal ainda? Mais divertido ainda? Então tá. A sua equipe tem que ter na ponta da língua o que ele precisa fazer no dia. Não é no mês. Boa. O seu gestor... Exemplo. Então tá, ó. Você tem ali o seu consultor. Seu consultor ele tem que vender 10 mil por mês. Boa. Perfeito? 10 mil por mês. Ele tem que vender a média, fazer uma conta por dia. Essa conta ele tem que ter na ponta da língua. Certo. Quer performar o negócio? Faz essa conta, tá? Vai dar uns 333 uns 333 reais mais ou menos, né? Vamos ver. Dividido por 26. 384 reais. 385 reais. 390 reais esse cara vai ter que vender por dia. Isso tem que estar claro. Isso tem que estar O cara tem que acordar sabendo que ele tem que fazer isso. Legal. O gestor, ele não precisa fazer com que o cara chegue nele. O gestor, ele não precisa chegar no consultor dele e falar assim: você tem 10 mil para vender no mês. Já tem que estar alinhadas as expectativas desde o início. Esquece. Reunião de alinhamento de expectativa uma vez no mês. Sua meta é tanto. Acabou, amigo. É poucas ideias nisso. Sua meta é tanto. Só que diariamente, e por isso o acompanhamento diário tem que acontecer, diariamente você tem que olhar para o cara e falar assim: cara, quanto é que você vai me entregar hoje? Sua meta mínima é 390 reais. Mas quanto é que você vai me entregar hoje? Olha como que muda. Quanta dica você já está dando pro consultor e pro coordenador de vendas ali, o comercial, pro gestor comercial. Exatamente. Anota aí, viu? E outra coisa, o cara tem que acompanhar como que a equipe dele tá diariamente. Ah, Everton, vai ser sempre do mesmo jeito? Não. A gente usa uma frase que é conforto e desconforto. Eu elogio em público e a atenção eu chamo no particular. Nunca em público a atenção. Então eu elogio em público. Dentro daquele dia... Vocês têm grupo dentro, grupo no WhatsApp? A gente tem um grupo de processos lá. Legal. A gente fala de processos, tem ali o time de vendas. Legal. Para o time de vendas, começa a colocar primeiro, segundo e terceiro lugar todos os dias. Ou mais. Meta diária. Qual que é a meta diária? É tanto. Parabéns para vocês que bateram a meta diária. Já anota aí, já o coordenador. Já é uma missão, uma tarefa para o coordenador técnico. Pronto, lá. Todos os dias. E eu digo mais também, tá? Não é só questão de resultado, números. Não. O coordenador tem uma obrigatoriedade de saber como é que foi o atendimento. Exato, cara. Fazer um pós-venda, como é que foi? E aí? Perfeito. Tudo certo? E olha só, porque muitas vezes o seu coordenador, ele não tem noção de como foi o dia anterior. Ele não tem... Ou ele tem noção, mas ele não sabe o que fazer com aquela informação. Aí vamos lá, tá? Acompanhamento diário é isso. Eu entendo que o meu consultor precisa me entregar no mínimo 390 reais por mês. 390 por dia. Por dia. Isso tem que estar na cabeça do consultor. A minha diária. Anota aí, tá? Consultor se preocupa com o dia. Gestor direto se preocupa com o mês. Supervisor ou gerente, depende da empresa, como ele vai colocar, se preocupa com o semestre. E a empresa? Com o ano. O ano. O orçamento do ano, né? Exatamente. A ponta tem que estar preocupada com o dia, ele não precisa preocupar com o mês, não. O mês é preocupação sua, que é gestor. Você corre atrás do mês. E como é que você faz isso? É estratégia. Cara, eu vi que dentro da minha equipe tem um cara que faz 2 dias que ele não bate a diária. 2 dias que não bate a diária. Chama esse cara pra conversar, amigo. Fica mais pontual, né? Cara, e mais rápido. Nosso negócio é muito rápido. Você corrige rápido, né? Exatamente. Você vai deixar passar 15 dias pra falar com esse cara? Esse cara não vai bater meta e vai ofender teu resultado mensal. E às vezes até, né, até errar, tudo bem, né? Uhum. Mas a correção tem que ser instantânea. Pô,
estamos errando aqui. Não, mas peraí, vamos corrigir já. Já, exatamente. Instantaneamente, né? Você sente, né, Rodrigues, que o seu negócio ele é rápido, ele muda muito rápido. Muito, cara, é muito louco. Então, para um segmento tão dinâmico como o nosso, o acompanhamento tem que ser dinâmico também. Não pode ser de 15 em 15. Esquece esse negócio, meu negócio performa melhor depois do dia 15. Então você está fazendo alguma coisa errada. Se você não gerou recorrência daquilo que você está fazendo, meta se conquista dia a dia. E eu entendo que você vai ter dias do mês que você vai fazer mais, tem dias do mês que você vai fazer menos. Eu entendo isso. Só que você tem que aprender a mensurar qual que é o nível de entrega daquele cara naquele momento. Aí passou um cara que perde uma semana de diária, ele não recupera mais, tá? Dentro do mês, essa uma semana, dificilmente ele vai recuperar. Já tá atrasado ali, né? Dificilmente. Dentro do seu negócio, você estipulou uma meta e você tá 5, 6 dias abaixo da sua diária, esquece, amigo. Você vai performar 80%, 90% da meta que você colocou. Então, qual que é o segredo? Acompanhamento e direcionamento. É uma outra coisa que líder tem que entender. Líder não manda, líder direciona. A palavra líder é o direcionador, cara. Então ele tem que aprender a direcionar. Ele é o cara que tem que mais servir ali o time. Exatamente. Do que ser servido. Exatamente. É uma posição que todos os líderes deveriam assumir. É de servo. De servo. E servir não é entregar o que o outro quer, Não. é o que o outro precisa, que são Exato. coisas diferentes. Bem distinta. Muito distintas. E muitas vezes o cara tá lá na ponta e passou 3, 4, 5 dias e o cara não tá batendo. Cara, o cara precisa vender 400, o cara vende 100. Mano, alguma coisa tá errada. Só que você não vai falar isso com o cara daqui 10 dias. É 2 dias. Pausa de 2 dias. O cara não bateu a meta. Acompanhamento, visão, foco. O cara não bateu a meta. Chama esse cara para conversar no particular. Quer mais um negócio? Lá dentro do seu grupo. Cara, parabéns para esse consultor porque eles bateram a meta diária. Top. E aí você vai estar Olha só como funciona o cérebro. Porque isso é uma promoção, uma premiação. O cara começa a notar. Pô, meu gestor tá vendo, cara. Ele tá olhando. Ele tá anotando. O cara que não bateu a meta diária, ele vai se começar... É um incômodo positivo. É o reforço... É o reforço que vai ser... É um reforço negativo que gera um resultado positivo. Porque ele começa a ver que sempre o nome dos mesmos aparece. Por que o dele não? Verdade. E faz sentido, Everton, o próprio colaborador, o consultor ali, cobrar o gestor? Se o gestor não tem o hábito de ver. E ele cobrar, vem cá, como é que tá os meus resultados? O que você acha disso? Cara, eu acho que esse cara já não é mais vendedor nem consultor, ele é líder. É líder. Como é que tá? Me manda, eu quero dados, eu quero informação. Se você tem um cara assim na sua equipe, senta com ele pra conversar e fala assim, nós vamos começar a te treinar pra você ser líder de alguma coisa. Inclusive, cara, nós estamos tendo uma aula aqui incrível, cara, que bate-papo sensacional. Não, eu que agradeço. E esse bate-papo aqui, cara, você pode ter certeza que na nossa sala híbrida, que já, né, a equipe já colocou que é uma sala híbrida. É legal. É sala de reunião, treinamento e podcast. Vai ser multiuso, né? Que legal, cara. E até uma possível locação de espaço também, assim como o pessoal tá nos cedendo aqui, né? Perfeito, e cara. pode ter certeza que eles vão assistir esse podcast, cara. Pô, cara, porque para mim foi de mesmo. grande valia, de grande valor. Mas assim, qual conselho que você deixaria para quem tá começando ou como profissional ou como empreendedor? Porque hoje assim, ó, eu entendo que 70% das pessoas querem empreender. Perfeito. Só que elas não entendem o quanto é desafiador empreender. Perfeito. Né? Quais conselhos que você daria? Eu vou dar um conselho. Sim. Um conselho. Que é o que, no longo desses anos, tem me feito ver pessoas mudando a vida de verdade. Olhe mais para dentro do que para fora. Isso é independente da Independente da posição que você tiver. Legal. Quanto mais para dentro você olha, mais você consegue ficar em paz com você. E quanto mais em paz você tá com você, mais você consegue gerar resultado. Só faz sentido a crítica, só dói em você a crítica, se você nota ou entende que aquilo é real. Agora, não faz sentido nenhum. Se eu olhar para você, Renato, e te chamar de João, muda seu nome? Se eu te chamar de João, Renato, vai mudar teu nome? Meu nome, você tá mudando meu nome. Eu tô mudando, mas Sim. muda seu nome? Não. Na certidão muda? Não. Sua mãe vai parar Não. de te chamar de Renato, seus pais? Me chamo de Rodrigues, por exemplo. Meu Mas nome então- não é Rodrigues. Sim,
Mas não muda o fato de que tem um nome ali chamado Sim, Renato claro. e você sabe que é. Aham. Perfeito. As pessoas se ofendem muito com as críticas ou com coisas que chegam até eles porque eles não têm consciência de quem eles Se são. ofende. Eu, por muito tempo, me ofendi com críticas, porque eu não tinha noção de quem eu era. Hoje eu uso a crítica como um combustível. A humildade, ela é uma coisa que traz isso pra gente, a quebra do ego. Mas muito que eu tive que fazer foi olhar pra dentro. Que é um conselho para ser feliz. Seja em qualquer área da tua vida, profissional, na espiritualidade, na sentimental, olhe mais pra dentro. E aí é louco, porque quando você olha mais pra dentro, você começa a ver menos o erro do outro, a se preocupar mais em melhorar como ser humano e a tornar os resultados mais tangíveis e o crescimento melhor. Esse seria o conselho para quem quer empreender ou crescer na vida. Que bacana, cara. Que experiência de estar aqui contigo, né? Fazendo esse bate-papo. Por mim, eu ficaria aqui horas. Eu também. Olha, passou Horas. 1h e 35 minutos Horas aí. Eu conversando sobre o ficaria. assunto, porque o assunto ele é bem profundo. E às vezes, né, os profissionais, os gestores, os donos de empresa, eles acham que vamos lá, que com uma conversa de alinhamento de expectativa vai resolver tudo. Não, com um monólogo. Não é conversa. Eu quero tal coisa de você, faça isso, é isso que eu quero, é isso que eu espero, e nunca escuta. É praticar a escutativa, né? É. Eu escuto o que você tem para me falar, eu realmente estou aqui, eu realmente quero ouvir aquilo que você tem para falar, e eu quero conversar de fato com você. Isso faz toda a diferença, cara. Então não é só alinhamento de expectativa que vai resolver, tem muitas outras coisas envolvidas aí. E às vezes acham que é só isso, só aquele bate-papo ali, né? Uma única vez, uma vez no ano, vai transformar o cara ali. Não vai, cara. Eu costumo dizer que é um relacionamento, né? Exato. Você passa mais tempo ali dentro da empresa do que com tua própria família. Exato, é isso aí. E como que você olha para o seu ambiente de trabalho, né? É o como você quer enxergar também, né? Perfeito. Eu sempre falo isso lá na empresa. Cara, como você está enxergando a empresa? Você pode enxergar ela como o melhor ambiente de trabalho ou como o pior ambiente de trabalho. Tá nas suas mãos, tá na sua escolha, né? É isso aí. Tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que a gente deixou de falar, meu querido? Não, eu acho que a gente falou bastante coisa. Bastante assunto relevante. Bastante assunto. Ainda vou... Já me autoconvidei para vir lançar meu livro com você. Com certeza, já está convidado a parte 2 aí. Vai ser um prazer. E na parte 2 aí eu vou aprofundar na sessão da Rodrigues. E você, Vitor, quer deixar algum comunicado? Quer deixar algum recado? Faltou alguma coisa? Fenomenal, assim, é muito legal ver um profissional, né, hoje vocês falaram, né, sobre o termo coaching tá banalizado, mas assim, esse termo tá banalizado porque as pessoas, elas não se aprofundam nos conteúdos e já querem ter títulos, já querem se colocar em posições que ainda não estão preparadas. Então, esse podcast, para vocês que estão acostumados a ver conteúdo, a ser bombardeados com estímulos, né, na internet, esse é um conteúdo relevante para você vendo um profissional formado na área, que entende sobre o assunto, que está há 10 anos falando sobre isso, ajudando outros empreendedores e tem experiência em campo, sabe o que está falando. Tá? Então é muito importante a gente ter essa noção também de qual conteúdo que a gente absorve. Porque hoje a gente é bombardeado de coisas e está absorvendo tudo e não aprende nada. Verdade. Essa é a minha mensagem. E quais, né, complementando o que o Vitor falou aqui, quais são as suas referências hoje, né? Exato. Tem o coach, acho que fala muito isso, não sei se é coach, que nós somos a referência das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Somos a média, né? A média das 5 pessoas. Quais são os 5 conteúdos que você mais consome? Qual que é a média dos conteúdos que você consome ali para sua transformação? Qual que é o próximo passo que você vai dar para começar a mudar o seu comportamento, mudar o seu profissionalismo, né? Essa é a pergunta que, inclusive, me assombra todos os dias. Qual o próximo passo? O que eu preciso fazer para crescer? Né? É uma inquietação, né? É uma boa inquietação, eu gosto dela. Me faz me movimentar. Faz refletir, né? A gente falar os porquês, né? Facilita o como, né? Exatamente. O como eu vou fazer, né? Exatamente. Deixa um recado para nossos web espectadores, né? Porque esse conteúdo foi muito relevante, cara. Cara, primeiro eu quero agradecer muito vocês por abrir o espaço para estar aqui com vocês. Para mim foi uma experiência única. Tanto que a hora voou, a gente nem muito viu. gostoso. Exato, nem viu. Para mim foi uma experiência incrível. Acredito muito no ser humano, acredito muito no brasileiro, acredito muito no nosso segmento. Acho que tem muito ainda para crescer.
Acho que só precisa de pessoas que tenham mais paixão por pessoas. Que tenham mais paixão por ver pessoas crescerem. Meu grande propósito de vida é desenvolver pessoas. E eu faço isso com a maior alegria da minha vida. Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas. Adoro ver quando um amigo meu ou quando um cliente meu foi promovido porque a gente teve uma conversa e dentro da conversa ele usou a ferramenta para poder crescer. Adoro ver um cliente que me liga e fala assim, cara, passamos a vender mais, a minha equipe está muito mais coesa, a gente está conversando muito mais. Adoro, de verdade sim, tenho uma paixão. E uma paixão muito especial quando alguém me liga e fala assim, cara, eu estava muito mal, mas depois que a gente conversou, eu consegui compreender e estou muito mais leve para poder viver. É isso que me motiva a cada dia para poder continuar fazendo aquilo que eu faço. Parabéns, cara. E você pode ter certeza que você tem um aliado nessa sua jornada. Tamo junto. E mais do que fazer amigos, né, cara? A gente tem que fazer alianças. Exato. O elo é muito mais forte, né? Exato. Porque isso antecede a amizade, né? Não vai ter dor de cotovelo ali, né, cara? E eu acredito muito que o resultado, ele é a soma das nossas escolhas. Perfeito. E já que a palavra tem poder, tem muito poder, né? O que nós vamos profetizar daqui para frente? Qual vai ser o próximo passo? Exato. Então, a gente tem um encerramento muito bacana, como a palavra tem poder. Vamos finalizar, né? A gente sempre finaliza com a palavra sucesso. Isso aí. É uma palavra muito potente, né? Então vamos potencializar nos nossos negócios, vamos desejar sucesso a todos, que todos sejam prósperos, abundantes e cheios de resultados aí, uma vida satisfatória. Que Deus abençoe a todos e no 3, vamos gritar sucesso. Tá certo. 1, 2, 3. Sucesso! Isso aí. Valeu. Obrigado. Parabéns, obrigado, Everton.